Nosso principal protagonista é Kim Sorro, mas neste mundo eles o chamam de Lloyd Frontier, e ele é apenas um engenheiro civil comum. Ele e seu assistente, Abiel, vão mudar o mundo. Eles querem transformar toda esta terra em dinheiro. Esta será a história do monstro que faz dinheiro. Há um ano atrás, numa pequena aldeia, surge uma janela a dizer-lhe que agora ele é um ser supremo. Ele fará o papel de um personagem fictício no romance do engenheiro de Sangue de Ferro, assim como seu Boa Sorte. Ele finalmente entendeu que era como webtoons de reencarnação que ele lê frequentemente. Mas aqui está a coisa. Por que eu acordo com o meu rosto no chão? No meio do nada? Sua boca estava agindo de forma engraçada e as janelas garantem que ele saiba que esses sistemas o deixam irritado. Ele estava pensando sobre qual é o seu personagem neste romance, antes de ser interrompido por seu assistente. Seu nome é Javier e ele é o personagem principal do romance. Agora ele é um cavaleiro regular, mas à medida que a história avança, ele se tornará conhecido em todo o continente como o espadachim Javier, a frente leve do Oliga. E isso vai ser um pesadelo se eles voltarem para casa. Javier disse que ele estava bebendo durante o dia e quebrou os móveis do bar. Enquanto ele estava voltando para casa, ele caiu no chão. Seu pai o mandou porque estava preocupado com seu filho estúpido. Ele não gostaria de lamentar a boca deslocada de um filho idiota que morreu longe de casa. Lloyd percebe que o chão está muito frio, o que impossibilitará o sono. E antes de Javier ir, Lloyd o interrompe e faz uma pergunta. Ele pergunta se sua família está se afogando em dívidas, ao que ele responde que é uma palavra nova para ele, e então bate a porta atrás dele. Lloyd não precisava fazer essa pergunta em primeiro lugar, porque ele já sabia o que aconteceria com o barão e sua esposa após serem enganados por um vigarista perverso, perdendo tudo, sua propriedade. Lloyd ficou embriagado e no final vomitou sangue e morreu. Que final miserável. Ele está apenas triste, como ele estava no mundo real. Pela manhã, sua mãe, que se chama Marbella Fronteira, o confronta sobre o que ele fez ontem. Ela disse a ele para entrar e se desculpar. Desta vez, Lloyd disse a ela que ele vai se desculpar por seus atos. Sua resposta os surpreendeu. Eles pensaram que ele ainda estava bêbado desde a última noite. Eles começaram a andar na aldeia, mas todas as pessoas o evitavam, até a criança. Então disseram para não olhar para ele. Todos estão enojados com ele. Ele precisa mudar sua imagem o mais rápido possível. E por ser filho da Estéril, teve a possibilidade de viver uma vida tranquila até morrer. Ele verifica se há algum sistema de trapaça que possa usar, mas as únicas habilidades que possui agora são o canalha e o bêbado problemático. E isso deve ser uma piada. Eles finalmente chegam ao bar. Javier estava olhando profundamente para a alma de Lloyd. Houve alguma mudança nele desde a noite passada. Parece uma pessoa completamente diferente. Dentro do bar, tudo foi quebrado. Lloyd pede desculpas ao dono do bar, mas ninguém mais pode confiar nele. Lloyd diz que sente muito, mas não parece alguém que está realmente arrependido. O dono estava com medo dele. Sua imagem foi um desastre completo. Lloyd perguntou por que o dono do bar estava insatisfeito, ao que Abiel respondeu que o dono estava insatisfeito porque Lloyd havia destruído todos os móveis do bar que o dono havia comprado com muito trabalho e esforço. Abiel também mencionou que a mãe do dono ainda sofria com o frio do inverno anterior e que Lloyd também havia arruinado o negócio, pelo qual Lloyd se sentia culpado pelo que tinha feito. Enquanto pensava em como eles ainda não haviam descoberto o sistema de aquecimento, de repente ele parou e a ideia surgiu em sua mente. Não há sistema de aquecimento neste mundo, mas se ele apenas conseguisse construir um. Kim Sorro, que é engenheiro civil, teve uma ideia que acredita que vai funcionar em pouco tempo. Isso é possível por causa da experiência do Sorro na construção de casas e trabalhando como trabalhador da construção civil. Sulio construiu muitas casas enquanto servia no exército e tem trabalhado consistentemente como trabalhador da construção civil, dia e noite. Ele acredita que esta experiência o ajudará a alcançar o sucesso com seu novo projeto. Ele começará com isso e pagará todas as dívidas. Ele vai voltar para o bar, pegará seu primeiro pedido lá, mas de repente uma nova janela aparece e sua jornada real acaba de começar. O sistema RP foi ativado. RP é o ponto de relacionamento que ele pode obter, melhorando relacionamentos com personagens-chave que mudam tudo. Lloyd não entendeu muito bem o que significava RP, mas ele sabia que tinha algo a ver com os personagens principais. Então, ele olhou para Javier com olhos muito suspeitos. Sua impressão favorável dele era ridiculamente baixa. Ele queria tentar algo. Olhou para Javier de uma forma muito atraente e disse que ele está muito bonito hoje. Javier ficou enojado por ele e sua impressão estava ficando ainda pior do que antes. Ele precisa parar por enquanto, antes que ele o deixe com raiva. Eles chegam ao bar novamente. Lloyd prepara o contrato para construir o sistema de aquecimento para o dono do bar. Ele pagará pelo que destruiu da última vez com esta operação de construção e
Como você esperava, ele não acreditou em uma única palavra que saiu dessa boca de merda. Ele até usa a habilidade Mind Wall para bloquear qualquer tipo de manipulação mental. Lloyd não tem escolha, então ele ameaça o dono do bar e ele imediatamente assina o contrato sem hesitar. Lloyd é que canalha finalmente conseguiu seu primeiro contrato. Foi um prazer fazer negócios com o senhor. Eles saem do bar. Javier pergunta por que você ameaçou o dono do bar e o obrigou a assinar o contrato. Este é um ato desprezível. Lloyd olha para ele com olhos calmos e diz-lhe que todos esperam que ele seja um canalha por causa do que ele fez no passado. É por isso que ninguém vai confiar ou acreditar nele se ele tentar ser genuíno e honesto com eles. Isso surpreendeu Javier. Desde quando ele começou a falar com uma mente razoável. Ele vai fazer o dono do bar e sua mãe felizes. Não importa qual seja o sorriso deles, será a base de seu império de dinheiro. Ele começa a cavar no chão e bater com sua pá. Então ele começa a construir usando a madeira do armazém de sua família. Mas seu corpo não consegue acompanhá-lo. Está muito cansado. Mas ele é rapidamente interrompido por Javier. Ficou surpreso com o que fez. Pela primeira vez, fez algo útil em sua vida. Todas as partes do seu corpo estão doendo, mas ele precisa continuar. Ele tentou cortar a madeira, mas quando ele levantou o machado, ele estava prestes a cair. Javier o pegou e ele pegou o machado dele. Ele queria ajudar. Ele jogou a madeira para o alto e, com sua habilidade de triagem, cortou toda a madeira em uma fatia perfeita. Isso foi incrível, como esperado de alguém que será o maior mestre da espada no futuro. Mas, em vez de agradecê-lo por ajudá-lo, ele pede que ele o ajude novamente a cavar o solo. Ele deve estar curioso sobre o que está tentando construir. Então, se puder ajudá-lo, eles vão terminar rápido. Ele estava morrendo de vontade de ver o que planejava fazer. Os dois começam a cavar no chão rápido e finalmente terminam de construir o prédio. A tão esperada sala finalmente está terminada, para o deleite do dono do bar e de sua mãe. Eles estavam curtindo a atmosfera calorosa e acolhedora dentro da sala. Ficou ótimo com o logotipo de sua empresa com orgulho exibido na parede. O dono do bar agradeceu a Lloyd por usar sua magia para fazer tudo combinar perfeitamente e por trazer felicidade ao rosto de sua mãe. Javier ficou surpreso com o resultado. Não há dúvidas sobre isso. Lloyd agora é uma pessoa diferente. Ele ainda não consegue acreditar nisso. Realmente aconteceu. Ambos pareciam tão felizes com isso. E isso por si só o deixa feliz. Sua impressão de Lloyd mudou. 2 pontos. Lloyd pagou muito dinheiro para construir isso, mas isso não é um problema, porque no final esta casa é apenas para promoção. Apesar do bom funcionamento do quarto nos últimos dias, Lloyd enfrentou dificuldades em convencer as pessoas a contratá-lo para construir um similar. Ele apresentou-lhes um contrato oferecendo seus serviços, mas as pessoas hesitaram para confiar nele. Lloyd recorreu a ameaçá-los em um esforço para persuadi-los a aceitar sua oferta. Mas de repente, alguém chamou seu nome. Era seu pai, Arcus Fronteira. Sua impressão dele era -20. Em sua mansão, enquanto comem, seu pai pergunta sobre o que ele está planejando começar desta vez, ao que ele responde que o proprietário encomendou uma sala aquecida, então ele construiu para ele. Seu pai disse a ele para não mentir para aquelas pessoas que não suportam mais sua mentira. Lloyd estava prestes a partir, mas seu pai disse a ele que ele já deveria saber a situação de sua família. Mas não se preocupe, seu pai vai sobreviver. Ele ouviu essas palavras antes de vir a este mundo. Naquela hora, ele realmente achou que ia ficar tudo bem, mas é mentira. Afinal, ele vai embora e fala para o pai não desistir, porque ele vai aguentar firme. No quarto dele, ele estava pensando sobre este ponto RP e como ele pode usá-lo. O sistema começa a escaneá-lo para ver no que ele é bom, e enquanto escaneia, o sistema encontra todos os dados de engenharia civil em sua cabeça e então deu a ele a habilidade que ele precisava para ser capaz de usar o que ele sabe até o limite máximo. As habilidades que ele obteve foram baseadas em seu conhecimento atual de medição básica e design básico. Como ele já tem pontos suficientes, ele escolhe as duas. A primeira habilidade foi a medida básica, e essa habilidade o ajudou a medir usando apenas os olhos. A segunda habilidade foi o design básico, que permitiu que ele desenhasse e projetasse qualquer coisa em sua cabeça muito rapidamente. Essas habilidades o ajudarão muito para construir o que ele quer, mas ainda se ele tivesse o conhecimento de fazer máquinas pesadas ou a capacidade de invocá-las, o sistema responde rapidamente dizendo que é possível convocar. Lloyd ficou animado ao ouvir isso, mas o sistema mostra a ele uma janela de sorteio aleatório para uma espécie de fantasia, requerendo 50 RP, e ele só tem um RP sobrando. Se ele estiver certo,
Uma espécie de fantasia pode ser qualquer coisa que ele possa pensar. Eles serão tão úteis quanto a maquinaria pesada. Seu objetivo agora é obter o máximo de RP possível para poder invocar uma espécie de fantasia. Enquanto caminhava, ele conheceu os agiotas. Um deles se chama Bolo de Carne e o outro se chama Shayla. Eles passaram por ele sem cumprimentar o filho do barão. Isso é desrespeitoso. Mas ele rapidamente se lembrou. Então eles foram ao escritório do barão e o desrespeitaram. Disseram que ele tinha 5 dias para pagar sua dívida. E se ele continua fazendo isso, eles não vão mais ficar parados. Lloyd os ouvia enquanto eles estavam desrespeitando seu pai. Que ótimo momento para ele, é sua hora de aparecer. Meatloaf disse a ele que se ele não pode pagá-lo, ele conhece um bom lugar onde pode vender sua esposa e companheiros. O barão não falou em choque, mas Lloyd se aproximou deles e perguntou: "Você acha que está tudo bem não ter maneiras só porque você é um credor?" Ele rapidamente se afasta dele e então pergunta: "Quem diabos é você?" Uma vez que ele sabia que era um filho idiota, ele se acalmou e disse a ele para não interferir na conversa dos adultos. Pouco antes de terminar sua frase, Lloyd pediu-lhe para ver sua carta de convite. Primeiro, os dois ficaram confusos sobre o que ele estava dizendo. Lloyd então disse: "Eles são uma das leis nobres do reino. Todo nobre no reino tem o direito de proteger seus direitos e interesses, e entrar na mansão de um nobre sem um convite é equivalente a invadir." Os dois ficam com raiva, pois nunca ouviram tal lei como essa em suas vidas. Lloyd diz a eles que não há problema em verificarmos. Então ele ligou para Javier e então ele entrou no escritório. Lloyd então disse a Javier para cortar o braço do invasor. Eles o chamaram de louco e perguntaram se ele estava tentando ir ao tribunal ou algo assim. Enquanto ele não se importa de ir ao tribunal para verificar esta lei e ver de que lado o tribunal ficará, eles quase se irritaram. Eles fugiram rapidamente do escritório. Seu pai estava com medo do que eles fizeram. Isso não vai ajudar a acalmar as coisas. Lloyd colocou um saco de dinheiro e disse que esse dinheiro não era suficiente, mas vai durar algum tempo. Seu pai lhe disse para não extorquir dinheiro das pessoas. Javier lhe disse para não se preocupar, ele vai ficar de olho nele. O barão confia no julgamento de Javier e decide ver o que vai acontecer. Enquanto eles caminhavam, Javier perguntou a Lloyd como uma pessoa ignorante como ele sabe sobre a lei. E é claro que ele leu no romance. Depois da morte do casal, os dois tubarões solitários queriam cavar seus cadáveres e vendê-los. E naquela vez, ele disse que a lei corta as mãos das duas pessoas. Conhecer o conteúdo do romance é um grande benefício, e este é o momento que ele estava esperando. A impressão estéril aumentou. Então ele agora tem 61 pontos de RP como planejado. Ele é agora capaz de pagar uma das espécies de fantasia. Quando a noite chegou, Lloyd saiu para usar o sorteio aleatório. Ele apertou o botão e deixou a magia começar. Algumas engrenagens apareceram. Foi incrível, mas há apenas um problema. O feitiço era muito pequeno e fazia um barulho desagradável. Bem, então um animalzinho fofo saiu dela. Lloyd ficou desapontado por ter imaginado uma fera forte ou dragão, mas ele tem um hamster bonitinho. Que desperdício de seus pontos de RP. É um fracasso total. O hamster ficou arrasado depois de ouvir isso. Ele tentou falar com Lloyd e de alguma forma Lloyd foi capaz de entender o que ele estava dizendo. Ele diz que tem algumas habilidades maravilhosas. Lloyd então pediu para ele mostrar suas habilidades. O hamster então mastiga um pouco e cospe fora um papel. Era um manual. O manual dizia para ele cuidar com amor. Com uma semente de girassol, ele mudará a sua constituição. A semente vermelha a tornará enorme e a semente azul a tornará pequena. O efeito vai durar 12 horas. Lloyd decidiu verificar e deu a ele uma semente vermelha. E uma vez que ele come quando o efeito começa, ele se tornou 5 metros de altura. Não, pelo menos 10 metros de hamster enorme. O hamster estava olhando para Lloyd com arrogância. Tinha 3 habilidades no total: a escavação, o endurecimento do solo e, finalmente, a esticada incrível. O problema da maquinaria pesada foi resolvido. Lloyd só não pode mostrar a criatura ao redor. As pessoas vão ficar desconfiadas. Ele deve trazer um livro de invocador e fingir ser um gênio invocador. Que gênio ele é! Tão esperto que está enlouquecendo. O único problema agora que ele tem que resolver é o problema do trabalhador. Lloyd reuniu o Barão Exército, que ele estava com raiva. Eles estavam sendo pagos para não fazer nada e ele se certificará de usá-los todos, que Lloyd os encomendou para ouvi-lo. Bem, eles são soldados do exército e o trabalho deles é ouvir e fazer o que eles mandam. Eles farão de tudo para reviver a propriedade. É a construção da sala aquecida. Por enquanto, eles têm que mover esse solo para o canteiro de obras. O olhar dos soldados era desprezível. Não o levou a sério, mas ele já esperava isso. Mas logo foi interrompido. Era a noite do último ano do Baronato Newman. Ele perguntou a Lloyd o que ele está fazendo, levando seus soldados com ele. Como Lloyd planejou, 3 noites nesta propriedade. A primeira delas é Newman,
A segunda é Baiane. Por último, o protagonista do romance, Xavier Azera. Quando as coisas começaram a desmoronar, essa pessoa foi a primeira a trair e deixar o barão. Não só que vendeu informações do barão para os vigaristas, ele é quem tem muita dívida para pagar. Como pode essa porcaria pode ser uma noite do último ano? Newman disse a Lloyd que não podia acreditar que ele fez seus soldados fazerem esse trabalho sujo. Mas olhando para o seu passado, parece que você está usando esse exército para seus propósitos pessoais. Newman perguntou a Lloyd se ele estava errado sobre isso, ao que Lloyd respondeu não. Você está absolutamente certo sobre ser atingido por ele. Newman estava quebrando os dentes de raiva. Lloyd usa sua pá e espirra um monte de sujeira na noite do último ano. Todos os soldados ficaram chocados. Até mesmo Newman não acreditou no que acabou de acontecer. Ele ficou fervendo de raiva. Ele acabou de tentar insultar um cavaleiro. Beloy estava fingindo não ouvi-lo e zombando dele ainda mais. Lloyd pegou sua pá e apontou para Newman e disse: vamos para um duelo. Newman teve o suficiente dele e ele vai se arrepender disso. Ele vai acabar com ele. Lloyd terá um duelo com Newman em um mês. Ele pergunta a Abiel para ensiná-lo a usar uma espada, mas é instantaneamente rejeitado. Ele raciocina que seu trabalho é apenas para cuidar dele. E também, se ele aprender a usar uma espada, outros ao seu redor podem correr um perigo maior. Ele é interrompido por Lloyd, que pergunta se ele tinha certeza, mesmo que ele lhe desse a cura para seu insônia. Abiel fica chocado porque ninguém sabe disso. Ficamos sabendo que ele já leu e, portanto, sabe tudo do romance. Ele explica que, como Abiel está prestes a fazer a transição de um especialista em espadas de alto nível para um mestre em espadas, seus sentidos ficaram tão aguçados que ele não pode dormir. Javier solta um suspiro e aceita o acordo e zomba dele, porque ele tinha tanta certeza de que iria falhar, como ele tentou de tudo para curar sua insônia, mas sempre falhou. Lloyd cura com sucesso sua insônia e agora é a vez dele retribuir o favor, ensinando-lhe a lutar com espadas. Na manhã seguinte, Abiel manda correr 50 voltas, e sem reclamar, começa a correr com choques. Javier, enquanto ele corre, zomba dele, pois pensou que não seria capaz. E então ele dirá que você não tem o que é preciso e se recusará a ensiná-lo. Abiel fica chocado enquanto ele executa as memórias de seu trabalho árduo em sua vida passada, surgem em sua mente e o motivam agora. Abiel está impressionado e está pronto para ensiná-lo. Uma tela aparece, dizendo que seu índice de aprovação por Javier aumentou em 1 ponto. Vemos o barão conversando com Newman. O barão pede que ele pegue leve com Lloyd, enquanto ele era o herdeiro da propriedade. Ele aceita, mas já planejou matar Lloyd. Se o barão tentar interrompê-lo, ele também estava pronto para matar o barão e a baronesa, e disfarçá-lo como um suicídio. Um mês se passou e vemos Newman e Lloyd cara a cara para um duelo. O barão estava muito preocupado com seu filho. Newman pergunta se ele estava pronto. Ele balança sua pá e a coloca nos ombros e tem um sorriso no rosto e está pronto para uma luta. O barão ficou desapontado em Lloyd e pensou que era tudo uma piada no final. Javier garante que não era uma piada e Lloyd estava falando sério sobre isso. Ele treinou muito duro no mês passado, ajudou os engenheiros da aldeia a construir o sistema Andel e depois praticou o trabalho com a espada até ele dormir. Ele tinha certeza que desta vez não era uma pegadinha e o mestre Luz está falando sério sobre o duelo. O barão sinaliza para começar o duelo e a Luz está pronta em uma pose sem brilho, com sua pá de ferro na mão. Newman o ataca, mas a Luz consegue se esquivar facilmente do ataque usando sua pá de ferro. Newman fica agitado e volta a atacá-lo, dizendo que a sorte não funciona 2 vezes, mas desta vez, muito leve, é capaz de desviar de seu ataque. Seus movimentos são muito eficientes, deixando Javier chocado. Lloyd aponta sua pá para ele e se lembra dos dias em que ele estava tendo seu treinamento de baioneta no exército coreano. Ele foi capaz de usar a pá como escudo e também para atacar o oponente. Ele usa a pá como pula-pula para zombar de Newman. Javier fica confuso, pois pensou que era uma piada. Lion agora muda para o modo ofensivo e é capaz de empurrar Newman para trás, usando sua habilidade de expansão com a pá. Newman fica frustrado e sem escolha. Convoca seu coração de homem e Max Lloyd levantando sua espada Rai. Javier acha que para alguém sem habilidades, levar mais de 10 anos para convocar o Manhart seria impossível, mesmo para alguém como Master Lloyd bloquear o ataque que foi aprimorado com mana nele. Newman balança sua espada, pensando que será capaz de quebrar a lâmina e decapitar Lloyd com o ataque. Todos estavam infelizes, mas de alguma forma, Lloyd conseguiu bloquear o ataque sem sofrer danos. Parecia a Newman que toda a sua força estava deixando seu corpo e sendo absorvida pela pá. Javier revela que usou a habilidade Mana Conjuring, mas é instantaneamente atingido no rosto por Lloyd com sua pá. Devido a isso,
Seu dente é lançado voando para o céu. Lloyd então o acerta na cabeça e o derruba. Todos não conseguiam acreditar que Lloyd havia vencido o duelo, até que o barão anunciou, hesitantemente, Lloyd como vencedor. Newman não conseguiu acreditar e ficou em estado de choque. Deitado no chão, começa a bater nele impiedosamente. O barão grita para parar, Lloyd, mas ainda assim, bate nele uma polpa. Os guardas tentam segurá-lo e detê-lo por um momento, mas assim que os guardas o deixam, ele começa a bater nele de novo. Javier percebe seu rosto calmo e especula que Lloyd está batendo nele precisamente para machucar cada parte de seu corpo. Era como se ele soubesse de tudo já 15 dias antes do duelo. Lloyd pediu a Javier para ensiná-lo a técnica principal de Azrahan. Javier ficou chocado ouvindo isso. A técnica central Azrahan é um método central que atrai um homem dos arredores, não apenas humana, que é conjurado pelo indivíduo. Javier estava cético sobre ele saber a técnica, como ele mesmo não foi capaz de dominar a habilidade. Lloyd mentiu com uma cara de bronze e diz a ele que ele falou sobre isso enquanto dormia. Javier pensa nisso, mas se recusa a ensiná-lo a técnica. Lloyd diz a ele que ele pode ajudá-lo a completar a técnica inacabada e, em troca, ele tem que ensiná-lo a técnica. Javier fica confuso devido à sua arrogância. Lloyd explica-lhe a técnica, e Javier tenta aperfeiçoá-la. Ele foi capaz de executá-la conforme as instruções de Lloyd. Seu índice de aprovação por Javier aumenta em 5 pontos. Lloyd então aprende a habilidade de absorver matéria de seu toque naquele dia. Hoje ele usou a mesma habilidade para derrotar Newman facilmente. O barão grita com ele e tenta impedi-lo. Lloyd pede ao barão para olhar sob o pano e, ao descobrir a mesa, fica chocado ao encontrar a carta. Lloyd diz a ele que seu Knight Newman o defraudou em um negócio imobiliário. Newman ficou chocado quando escondeu a carta na parede. Como já sabia disso pelo romance, tinha padrão para encontrar essas cartas. O barão estava frustrado e ainda se recuperando do choque. Lloyd sabia que o barão era muito gentil para lidar com essa situação sozinho, então ele sugeriu que o barão deixasse cair um rato em sua cabeça. Se fosse ferido pelo rato, seria exilado da terra. Caso contrário, seria rebaixado a um soldado de infantaria e teria a oportunidade de se arrepender. Todos os presentes ficaram chocados e pensaram que Newman era um cavaleiro poderoso e nunca seria ferido pelo rato. O barão aceitou e perguntou a Newman se ele tinha alguma objeção. Newman disse que estava grato pela misericórdia que Lloyd via em seu esquema de trair o barão novamente e disse a ele que foi bom vê-lo sorrir, mas seria a última vez que o faria. Newman não foi capaz de entender o que ele quis dizer. Lloyd alimentou o pote com a semente vermelha e a jogou no ar, e seu paran comeu a semente. Ele ficou enorme e todos ficaram chocados. Newman se assustou quando o poderoso Padan caiu sobre ele. Lloyd anunciou o exílio para ele. Depois de alguns dias, Padon foi visto cavando na estrada na propriedade. Javier ficou confuso e mentiu. Disse a ele que estava usando Poton para abrir uma estrada lá. Ele estava tentando chegar à grande Via Ápia, assim como os romanos fizeram. Iria construí-la da mansão do barão até a base das montanhas a leste. Disse a ele para não se preocupar, pois ele veria isso em breve quando ele pousasse no mapa. Javier perguntou de onde ele ganhou tanto conhecimento aprendido para invocar a criatura do nada. Perguntou se ele realmente mentiu. O sistema alertou que Javier tinha suspeitas sobre sua identidade. Ele ficou com medo ao ler sobre Javier no romance e sabia que se ele descobrisse sobre alguém que roubou o corpo do filho do senhor, ele poderia usar sua espada e matá-lo. Lloyd guardou sua habilidade especial para momentos como este. Usou suas habilidades especiais de teimosa insistência e Speed mudou de assunto em relação a Javier e conseguiu se livrar das suspeitas desta vez. Ele perguntou ao Sr. Bayern para ver o trabalho da estrada enquanto ele estava fora. Javier insistiu em acompanhá-lo e perguntou para onde estavam indo. Ele respondeu que estavam indo para algum lugar distante, pois ele tinha que recuperar o dinheiro roubado deles na pequena Ladinia, cidade fronteiriça. Vemos o comentário imobiliário em relação aos que perderam todo o seu dinheiro no jogo. O guia ao lado dele disse-lhe que, se ele não pudesse pagar seu salário, o deixaria preocupado com isso. Enquanto pensava, Lloyd entrou na sala com um estrondo. Não foi capaz de identificá-lo, pois só sabia seu nome e não reconheceu o rosto. Apresentou-o e ele ficou realmente assustado. Tentou escapar com a ajuda de seu cavaleiro. Quebrou a parede e pulou na estrada, apenas para encontrar Javier esperando por eles. Javier brandiu sua espada e pediu ao cavaleiro que se rendesse. Se ele resistisse, o veria como um co-conspirador e o mataria. O cavaleiro usou sua magia gravitacional em Javier. Lloyd sorriu, sabendo que Javier era mais forte que o cavaleiro. Atacou Javier com uma explosão de mana, que foi bloqueada por Javier. Ele usou mais de sua magia gravitacional nele,
e devido a isso ele estava no limite. No entanto, ele usou seu coração triplo de homem do círculo e apagou a magia que aterrorizava o mago. Ele saiu imediatamente do local. Agora que Touro estava sozinho, Javier estava indo para matá-lo, mas foi interceptado por Lloyd. Ela não queria matá-lo, mas o usava para parte do trabalho. Ele foi amarrado em uma cadeira e deitado. Javier começou a interrogá-lo. Leia disse para parar de ter medo, pois não queria decapitá-lo, mas usá-lo para algum trabalho. Lloyd pediu para entregar os bens restantes do barão. Torrid disse que o faria, mas apenas se ele o perdoasse. Disse a ele que se tivesse que fazer sem qualquer resistência, mas também tivesse que ser perdoado, então teria que fazer outra coisa. Deslizou um contrato desconhecido para ele e perguntou qual era o contrato. Era um contrato de trabalho normal com um salário pago, mas ele tinha que devolver 80% do salário ao barão pelo dinheiro que ele os defraudou. Depois de 520 anos, poderia pagar todas as dívidas que o assustaram ainda mais. O plano de Lloyd era usá-lo para ganhar dinheiro por toda a vida. Tentou resistir a assinar o contrato, mas Lloyd ameaça de que, se ele não assinar o contrato, eles terão que ir a tribunal. Ele ficou sem opção, a não ser assinar o contrato 2 dias depois. No Fronteira Barony, Lloyd precisava de trabalhadores para seus projetos futuros. Havia muitas pessoas interessadas nele, lideradas por Javier, pois havia muitas pessoas que o odiavam no passado. Javier diz a ele que, após a entrega de sistemas Andal acessíveis, cuidou do comerciante e também convocou uma convocação para sua ajuda, e agora ele estava sendo considerado um homem talentoso e confiável pelas pessoas. As pessoas realmente o viam como um herói. Enquanto ele falava com o homem, ele perguntou às Lias se eles poderiam aceitar um pedido da terra vizinha de Lacona, pois seu parente queria o sistema de anel. Finalmente, era sua hora de executar seu plano final e faz uma careta de acordo com Javier. Agora Javier percebe que é por isso que ele estava construindo a estrada principal para a montanha e fornecendo sistemas de andal para as pessoas. E se prejudicou. Ambos estavam parados no topo da colina e viram o layout das montanhas. Diga a Javier que em breve as montanhas serão despojadas. Javier pergunta a ele por quê. Leia diz a ele que requer uma quantidade astronômica de combustível para os sistemas Andel e essas árvores não serão suficientes. E ele estava estabelecendo a Via Ápia apenas para chegar às montanhas do leste, pois havia uma mina de onde ele deveria obter um pouco de carvão preto para usar como combustível. E então ele pode vender o carvão com um lucro muito alto e promete um pequeno desconto para o povo de sua terra. Javier estava pensando que ele era tão sorrateiro e desonesto. Liat diz a ele que ele tem que ser assim porque eles têm uma dívida enorme a ser paga. Javier percebe que era a melhor maneira de conseguir pagar as dívidas. Mas a mina de carvão preto simplesmente não era possível para eles extrair carvão, pois entraria em colapso devido ao fraco leito rochoso. Lloyd garante a ele que ele pode fazer isso. Ele diz a ele que eles usarão o método de tunelamento de escudo e ficou muito animado com isso. Javier ficou confuso porque não sabia do método de tunelamento de Shield e nunca ouviu falar dele, mas ele ainda decide confiar nele. Ele estava se preparando para a escavação do túnel, mas acha que deveria ter uma habilidade mais eficaz, pois as habilidades atuais eram muito lentas, mas ele foi capaz de atualizá-las com a ajuda dos 693 pontos de RP que obteve no incidente de Newman. Ele agora estava pronto para testar as habilidades na realidade. Ele estava no local da mina de carvão negro, onde ele usou sua nova habilidade opcional, a habilidade intermediária de levantamento GPE. Com a ajuda dessas habilidades, ele foi capaz de ver até 5 metros de profundidade, mas o problema era que era muito lento com a ajuda de sua mão de obra atual para cavar o túnel. Ele pensa em usar Padamba, estava cansado de construir a estrada e todos os longos trabalhos à distância. Mesmo que ele se recupere, será arriscado deixá-lo cavar o túnel devido ao seu enorme tamanho. Ele pensa por algum tempo e finalmente percebe algo. Ele usa a habilidade de convocação para obter uma nova besta. Como sempre, o pequeno portal aparece na frente dele e dele sai uma criatura parecida com uma cobra. A princípio, Lloyd pensou que a criatura era venenosa e era usada para assassinar pessoas. Ele pensou que era inútil para ele tê-la, mas pensa em Padon. No início, pensou que era inútil, mas ele tinha suas habilidades. Ele perguntou à criatura se ela tinha alguma habilidade especial para mostrar a ele. Algumas semanas depois, na mina, vemos a banda Gol que foi usada como a máquina principal para escavar na mina. Primeiro, ela comeria terra e faria um caminho,
e disparava o aço feito como a excreção após a digestão da lama. Quando lançava, os cocos eram cortados por Javier em comprimentos uniformes, e as peças eram posteriormente utilizadas na construção do túnel pelos trabalhadores restantes. Lloyd estava tonta devido à falta de oxigênio no túnel, mas graças aos canos que eles instalaram anteriormente, que forneciam oxigênio suficiente para trabalhar. Javier diz a Lloyd para descansar um pouco e sair do túnel, mas ele se recusa. Diz que está no comando do túnel e que deve cuidar do trabalho dele. Ele usa sua habilidade para escanear ainda mais no túnel e finalmente encontra o carvão preto. Ele anima a todos e agradece a Van Gogh pela ajuda, pois devido à ajuda dela, o trabalho foi concluído 10 vezes mais rápido do que o esperado. Ele ordena a todos que, quando chegarem a Cocamada, eles devem desmontar o escudo e alargar o espaço mineiro, e diz que ainda era perigoso aqui, e pede-lhes para terem cuidado. Enquanto ia completando a sua frase, o túnel começa a desmoronar de onde saíram. Ele usa sua habilidade de digitalização GPR e tenta ver o que causou isso. Ele vê um buraco que não estava presente antes. O buraco fica maior e, do nada, formigas enormes começam a atacar Lloyd, mas ele é salvo por Javier. Lloyd se levanta e mata a formiga com sua pá. Ele pensou que tinha acabado, mas percebeu que as formigas vivem em colônias. O buraco se torna ainda maior e um grande número de formigas aparece. Javier tenta segurar as formigas por algum tempo até que os trabalhadores sejam evacuados, mas eles estavam em menor número, pois havia cerca de 200.000 formigas que ele teve que segurar. Javier dá um tapa nele para que ele possa agir, pois pensava que ele estava sendo consumido pelo pânico. Lloyd tenta descobrir e uma ideia surge em sua mente. Ele pega uma tocha e pergunta a Javier para ir para o ninho. Javier pensou que era uma ideia ridícula, como se eles fossem para a morte. É certo, mas ainda assim ele confia em Lloyd e entra no ninho na mansão do barão. O barão vem a saber sobre o incidente e imediatamente ordena a todos os soldados que se preparem para lutar. Aqui, ambos estão dentro do ninho final, e Javier consegue segurá-los por algum tempo, e agora está ficando cansado devido à falta de oxigênio no túnel. Ele estava usando sua habilidade de varredura GPR para encontrar algo, enquanto Javier estava ficando cansado. No momento em que Javier conseguiu o que procurava, começou a cavar no local, enquanto Javier o defendia. De repente, um grande rugido abalou todo o lugar. Era a enorme formiga rainha. Javier ativa seu coração de homem e atinge seu potencial máximo para defender Lloyd. Ele estava ocupado nivelando o chão, até que acerta a câmera onde havia gás metano presente. Ele imediatamente pediu a Javier para correr para a saída, e começa a correr. Javier, por sua vez, começa a correr para a saída. Quando eles alcançam a saída, Lloyd joga o rasgado no ninho, o que resulta na explosão de todo o ninho, devido ao gás metano presente ali. A rainha conseguiu escapar, apenas a cabeça do ninho permaneceu, e tudo foi reduzido a cinzas. Javier protege Lloyd, agindo como um escudo humano e recebendo o dano da explosão. Do lado de fora do túnel, houve uma grande explosão ouvida pelo barão e pelos soldados que estavam ali para salvar Lloyd. O barão pensa que seu filho pode estar morto e tenta entrar, mas Byron o impede de entrar. Lloyd já se recuperou do choque e tenta procurar uma rota de fuga, pois agora estavam presos na mina. Ele acorda tonto. O sistema diz a ele que está ficando sem oxigênio, e ele precisa escapar o mais rápido possível. Ele usa sua habilidade para ver se tinha alguma rota de fuga. O sistema mostra quanto tempo ele tem para escapar. Ele começa a cavar a parede usando sua pá, enquanto Javier e Van Gogh sofrem danos da explosão, e não há nada que ele possa fazer a não ser cavar a parede e escapar. A determinação de Lloyd inspira Javier, e sua aprovação por ele aumenta em 6 pontos. Os níveis de oxigênio agora estão muito baixos, e ele não consegue respirar. Ele começa a atualizar suas habilidades e escaneia todas as suas habilidades pré-existentes, combinando-as para atualizar a técnica principal do Azera. Ele atualiza a habilidade para o nível 10, e devido a isso, é capaz de desbloquear o círculo duplo da técnica principal de Azrahan. Ele agora drena todo o seu RP, e o sistema informa que sua amplificação de mana é de 200%. Ele usa sua outra habilidade, Energizir, e o poder latente que o ajudará a se mover por 10 minutos sem fadiga e triplicar sua amplificação de mana por 20 segundos. Após ativar as habilidades que ele não possui e perda de tempo, começa a cavar uma rota de fuga. O oxigênio em sua curvatura está diminuindo cada vez mais. Finalmente, ele vê a saída a 3 metros. Sua habilidade Energizer ultrapassou a marca de 10 minutos, mas ele ainda tinha outra skill,
Latin Power surge. Ele se levanta e começa a cavar o túnel na esperança de chegar à saída o mais rápido possível. Estava a apenas 30 centímetros de distância e o tempo limite estava faltando apenas 20 segundos para a habilidade, mas o oxigênio foi totalmente esgotado e devido a isso, ele cai no chão e pensa que vai morrer. Logo a parede à sua frente começa a desmoronar. Foi então que quem veio em seu socorro foi o barão. Finalmente, o quarto está cheio de oxigênio e ele se levanta. Aqui, o barão e seus soldados estão a caminho para resgatar Lloyd e Javier. Enquanto eles caminham para o túnel, ele vê Lloyd carregando Javier nas costas. O barão começa a correr em direção a eles e o pega, pois ele estava caindo no chão. Finalmente, a noite acabou e um novo dia começa no Barony. Todo mundo estava falando sobre Lloyd, eles o viam como um herói. Na mansão, vemos Lloyd deitado em sua cama e ao lado dele está Javier, esperando que ele acorde. Lloyd abre os olhos e o sistema notifica que todos os súditos de Fronteira ficaram profundamente comovidos com seu ato heróico e por esta grande conquista. Ele recebeu uma grande quantidade de RP e ficou muito feliz em receber o prêmio. Ele dá um sorriso malicioso. Agora que o túnel está seguro para a extração de carvão, os soldados tornaram ainda mais fácil transportar o carvão, construindo uma ferrovia e atualizando a infraestrutura do túnel em geral. Lloyd e Javier estão no túnel. Todos ficaram gratos por seus atos e os consideram seus ídolos. Até pensavam que era bom. No entanto, ele ainda se sente um pouco desconfortável. Javier e Lloyd estão se certificando de que a segurança está garantida para as pessoas minerarem carvão. Enquanto estão no caminho, Javier pergunta por que ele estava fazendo um trabalho tão perigoso pessoalmente, quando poderia ordenar a seus soldados que fizessem o trabalho. Ele respondeu que ele é o homem no comando e precisa cuidar da segurança de seus homens. Para fazer isso, ele tem que estar na linha de frente. Além disso, ninguém reclamaria de nada quando recebesse a maior parte do dinheiro. Javier não conseguia identificar se ele era uma pessoa boa ou má, para que sua aprovação em relação a Lloyd não aumentasse. Eles caminham por algum tempo até chegarem ao fim do túnel e estavam prestes a voltar, mas Lloyd usa sua habilidade para escanear se há algo atrás da parede e começa a cavar a parede usando sua pá. Javier estava um pouco cético sobre isso, mas Lloyd permanece firme e cava um buraco na parede, alcançando o outro lado. Ele encontra um enorme orco musculoso e o estoque de comida coletado pelas formigas. Javier conta a ele que as formigas selvagens paralisavam suas presas e as guardavam para sua próxima refeição. Lloyd estava com uma expressão pensativa e pensa nisso como uma oportunidade para algo na mansão. O orc agora está em boas condições e acordado. Ele se apresenta como imprudente, agradece a Lloyd por salvar sua vida e pede para que ele diga o que deseja, comprometendo-se a realizá-lo. Lloyd está animado e considera isso uma oportunidade. Com um rosto alegre, ele pergunta se o orc poderia dar ordens para 120 orcs trabalharem na mina. O orc relutantemente rejeita a proposta instantaneamente. Lloyd pergunta a ele por que não é possível, já que ele salvou sua vida. O orc responde que os poderosos orcs só recebem ordens dos juareis, a quem eles respeitam, e ninguém mais pode mandá-los. Lloyd pensa em um esquema, sabendo que os orcs têm que trazer a cabeça da dança selvagem para a cerimônia de maioridade. Então, Lloyd o parabeniza por completar a cerimônia. No entanto, a erupção orca estava triste porque ele não foi capaz de pegar uma única formiga. Aras não foi capaz de se lembrar de nada. Lloyd, com uma cara muito séria, conta a ele que, devido à sua ajuda, Lloyd foi capaz de derrotar Dele no golpe final e derrotar a formiga do fim de semana. Ele diz a ele que o fim selvagem foi pego por ambos, e depois de enganá-lo, ele finalmente conseguiu a promessa de 120 orcs de Aras. O orc Lloyd e a erupção orca finalmente chegaram ao seu destino. Uma semana depois, na vila da tribo de areia e aço dos orcs selvagens, eles estavam na frente do líder da tribo. Ele rejeitou dar a eles 120 orcs instantaneamente. Lloyd ficou confuso porque eles mudaram de ideia novamente, mas Lloyd pensa por um tempo e pergunta ao líder orc se a carne pudesse durar vários dias sem estragar. Devido a isso, os orcs não terão que caçar em 3 turnos por dia e só assim poderão emprestar-lhe orcs operário. O líder orc diz-lhe que sim, mas não podem correr o risco de perder músculos. Lloyd diz a ele com firmeza que fará tal dispositivo para eles que o engana para fazer um acordo para conseguir 120 orcs para trabalhar com ele. Depois de algumas semanas, eles finalmente alcançaram a tribo de areia e aço de orcs selvagens. O pai e o filho se encontraram e tiveram um encontro comovente que abalou todo o lugar. Uma rosa mostra a seu pai, o chefe da enorme cabeça da rainha,
e toda a tribo ficou muito feliz. O chefe avisa que haverá comemoração lá. Todo mundo começa a esguichar com alguns artefatos como pesos. Lloyd percebe os artefatos e fica chocado ao ver os artefatos de valor inestimável sendo usados pelos orcs como uma ferramenta de treino. Lloyd explica seu plano para Javier. Ele diz que fará uma geladeira para os orcs. Em troca, receberá os 120 orcs trabalhadores, assim como os artefatos de valor inestimável. Javier pergunta o que é uma geladeira, pois ele não sabia dessa palavra. Lloyd diz a ele que é um recipiente usado para conservar alimentos. Javier agora está cético e pergunta a ele como ele sabe sobre essas coisas. Lloyd usa sua habilidade e muda o assunto. Eles estavam em frente a uma montanha, e ele pediu a Javier para fazer uma geladeira. Eles vão precisar da pedra que é feita de granito e eles estão presentes na montanha. Javier diz a ele que parece que a pedra vai demorar muito para sair e por isso o trouxe aqui. Lloyd relembra o capítulo do romance onde uma cidade chamada Nariman está presa dentro de um poderoso campo de força mágica do mal. Dentro da cidade, havia muitos refugiados que Javier precisava salvar. Até então, Javier já havia alcançado o status de mestre da espada e poderia formar até 4 círculos de mana, mas ele não podia fazer nada, então ele estava preso fora da parede. Seu desejo selvagem de salvar as pessoas em perigo da magia maligna fez ele adaptar-se e criar uma nova habilidade usando o círculo de mana, um círculo para proteger o coração do homem, e os outros 3 foram usados como mana blast de sua espada. A partir de então, essa técnica se tornou uma das movimentos de assinatura de Javier no romance. Lloyd coloca uma cara sólida e explica a habilidade de Javier. Ele estava mais uma vez cético em relação a Lloyd e pergunta a ele sobre isso, mas Lloyd usa suas habilidades e muda de assunto. Lloyd pede a ele para tentar executar a habilidade, e Javier então tenta executar a habilidade descrita por Lloyd. Ele enfia sua espada na rocha e uma grande explosão ocorre. Lloyd não sabia que ele poderia dominar essa habilidade tão facilmente. Quando a fumaça se dissipa, viu-se que Javier está seminu. Suas roupas foram arrancadas na explosão. Ele acha que Lloyd indiretamente fez isso e pergunta se essa habilidade o ajudará. O índice de aprovação de Lloyd aumentou 3 pontos, e ele ganha uma pequena quantidade de pontos RP. Depois que a construção estava em um ritmo relâmpago, Javier cortou blocos de granito enquanto Padon os transportava. Os orcs e o soldado humano também se juntaram à construção. Com a ajuda dos orcs, eles serão capazes de construir a geladeira sem problemas. Agora, Lloyd tem que providenciar gelo e algum isolamento para completar a construção. Ele já havia enviado alguns homens para buscar os materiais isolantes, mas já se passaram 5 dias desde que eles deixaram o local e não voltaram. Javier especula que algo deve ter acontecido com os homens e Lloyd imediatamente se levanta e pede a Javier para ir com ele em busca de seus homens. Javier o impede e diz a ele que ele será mais do que suficiente para cuidar desse assunto, mas Lloyd diz que ele era o homem no comando e o único responsável por seus trabalhadores. Javier então aceita Lloyd para ir com ele. Os dois estavam procurando os rastros dos homens no deserto e Lloyd encontra uma luva de mão e um pouco de palha necessária para o isolamento. Javier informa a Lloyd que ele sente algum fluxo de mana não natural naquela região. Lloyd tenta se lembrar do episódio do romance onde tais incidentes ocorreram e algo clica em sua mente. Ele imediatamente ordena a Javier para ir com ele imediatamente, ou então seria tarde demais e os homens já morreram. Eles seguiram o rastro dos canudos e chegaram ao vale onde fica a masmorra do Lapelan, o lugar que Javier aborda no início do romance. Este é o esconderijo do feiticeiro das trevas chamado Lapelan. Lloyd estava agitado por ele violar sua propriedade. Javier tenta avançar ainda mais a masmorra, mas é instantaneamente recebido por uma armadilha. Lloyd rapidamente agarra Javier e evita o ataque de Bob. Lloyd mata Javier como ele era um cavaleiro e ainda não consegue entender que havia armadilhas colocadas no romance. Javier é pego na primeira armadilha e entra na masmorra coberto de feridas, mas ele conseguiu entrar na masmorra sem se machucar mais devido ao seu rápido adaptabilidade. Ele era capaz de sentir as armadilhas. Agora também ele era capaz de sentir as armadilhas e guia Lloyd na masmorra com segurança. Javier estava um pouco cético em relação a Lloyd e percebeu que ele já conhece os eventos futuros que irão ocorrer. O feiticeiro maligno sente que alguém violou a masmorra e está indo em sua direção. Ele pensa que os intrusos estão mortos, pois ele já havia colocado muitas armadilhas para proteger a masmorra. Parecia que ele estava fazendo um experimento nas pessoas que ele sequestrou e anuncia que os preparativos foram concluídos e abriu a porta. Ele pega um dos soldados, o arrasta para fora da sala e o joga em uma estrela ritual. Ele estava pronto para sacrificar o soldado com a foice encharcada de sangue por 100 dias e estava prestes a matá-lo, mas ele é interrompido por Lloyd. O feiticeiro do mal rapidamente usa sua magia e invoca uma enorme parede entre eles. Lloyd e Javier estão
presos na câmara e o feiticeiro usa sua magia e enche a câmara com gás para dormir. Javier era imune ao gás devido à sua insônia. Lloyd prende a respiração e usa sua habilidade Energizir. Isso lhe permitiu passar pela parede por baixo dela usando sua pá. Javier usa sua habilidade de explosão de mana para destruir o chão e entrar do outro lado. O feiticeiro ficou assustado ao ver Lloyd saindo do chão como um morto-vivo, cheio de raiva e ódio. Ele usa seus poderes e invoca uma criatura enorme. Ele estava bastante confiante de que isso seria suficiente para cuidar de ambos. Javier pula sobre ele e usa sua nova habilidade, Mana Blast Slash, e corta a criatura ao meio. Lloyd ficou chocado ao ver isso, pois não há nenhuma habilidade mencionada no livro que Javier acabou de usar. Agora Lloyd estende a mão para o feiticeiro malvado e pergunta como ele deveria pagar por sua perda. O feiticeiro malvado se curva e pede que ele o perdoe. Ele diz para ele pegar qualquer coisa das valiosas ferramentas de feitiçaria que ele tem na caverna. O feiticeiro maligno conta a Lloyd sua história emocional. Ele só queria ressuscitar sua esposa morta e filho que foram mortos por seus superiores apenas para intimidá-lo. Lloyd interrompe suas conversas sentimentais e pergunta se sua família foi ressuscitada. O que eles diriam sobre as centenas de famílias que ele matou? Lloyd diz a ele que agora ele se tornou um serial killer, mas ele o perdoa e diz que não será poupado novamente se ele descobrir que machucou alguém. O feiticeiro ficou grato e agradeceu a Lloyd por sua misericórdia. Lloyd relembra o capítulo do romance e sabia que o feiticeiro maligno tentaria apunhalá-los pelas costas enquanto tenta atacá-los por trás. Javier imediatamente o decapita. Na vida passada, também, Lloyd foi intimidado por seus veteranos, mas um dia ele perdeu a calma e começou a bater no veterano, mesmo sabendo que ele ia se dar mal e também seria demitido do emprego. Mas a partir daí, o veterano nunca mais tentou importuná-lo novamente. Naquela vez, ele percebeu que há claramente momentos em que a violência deve ser parada com violência. E hoje eles conseguiram sair da masmorra com violência. Novamente, eles começaram sua jornada de volta para a tribo. Os trabalhadores estavam cansados do trabalho. Lloyd percebe isso e pega o saco e carrega nas costas. Todos os trabalhadores se emocionam com a gentileza dele. Os soldados resgatados ficaram comovidos com suas ações e através de suas palavras. Este incidente logo se espalharia e à frente eles finalmente conseguiram alcançar a tribo e terminar a construção incompleta. Aras inspeciona a sala e percebe que não estava frio o suficiente se eles guardarem a carne lá. Ela estragará facilmente. Lloyd diz a ele que logo concluirá a construção e para isso ele precisa de gelo. Aras diz a ele que não há gelo na Quente Vasteland. Lloyd garante a ele que eles vão ter que fazer isso sozinhos. Aras estava cético e acha que Lloyd é um pouco incomum, mas ele tenta acalmá-lo, pois Lloyd foi quem salvou sua vida e ele não deve pensar nele como um homem mau. Ele sai da sala e promete ajudá-los se precisarem. Javier pergunta a quem eles deveriam fazer gelo. Lloyd estava realmente estressado e pergunta o que eles podem fazer. Javier pergunta a Lloyd se ele estava tentando enganar os orcs. Lloyd o acalma e pergunta se você sabia o que as pessoas mal-sucedidas têm em comum. Elas não têm sucesso porque tentam dar uma desculpa, mas as pessoas que são bem-sucedidas começam as coisas e depois as resolvem de alguma forma. E essa é a mentalidade de um empresário. Javier foi incapaz de entender o que ele disse e mantém silêncio. Naquela noite, Lloyd estava sozinho, tentando descobrir como ele deveria fazer gelo. E finalmente ele entende que usando a técnica de corte de Sherhan, ele poderia absorver o mana quente da água. Resta apenas o mana frio que automaticamente formará gelo. Javier tinha certeza de que ele era muito imprudente e irresponsável para fazer tal façanha. Lloyd então preparou os moldes de gelo enormes e os encheu de água com a ajuda de Padon, em Bangulho. E depois ele testa sua teoria, o que resulta em um grande sucesso. Depois de alguns dias, o líder da tribo e Aras ficaram surpresos com quão baixa a temperatura está dentro da sala e eles ficaram muito felizes por não terem que se preocupar com a carne estragada. Lloyd deu a Javier um olhar arrogante, ao qual Javier respondeu que é o que é. E finalmente, Lloyd e Javier conseguiram 120 trabalhadores orcs. O líder da tribo ficou muito grato e jurou a ele que, a partir daquele momento, a família Fronteira e a tribo da Areia e do Aço seriam irmãos de sangue e fariam uma pose incrível com a tribo. Ele anuncia que os inimigos da fronteira seriam considerados inimigos da tribo também. Os orcs agora aceitaram Lloyd como seu verdadeiro amigo e o índice de aprovação dos orcs para ele aumentou. Lloyd estava muito animado e muito feliz com o resultado. Depois de uma longa jornada, Lloyd finalmente voltou ao baronato. Mas desta vez ele tem orcs enormes e musculosos ao seu lado. Os habitantes da cidade estavam assustados quando viram os orcs entrando em sua cidade com Lloyd. O barão e a baronesa também ficaram assustados quando um enorme pelotão de orcs estava parado na frente de sua mansão. Depois que tudo acabou, Lloyd está inspecionando os artefatos que obteve da masmorra da feiticeira perversa. Enquanto inspeciona os itens,
Ele encontra um livro e fica chocado ao lê-lo. Ele rapidamente se levanta e pega suas folhas do casaco. Como ele estava indo para a mina, ele entra e procura por todos os pobres em direção. Eles não estavam em boas condições e pareciam estar realmente cansados do trabalho, mas Lloyd está lá para salvá-los de todo esse trabalho árduo. Ele diz a eles que pode usá-los como cobaias para magia maligna e torná-los seus lacaios, controlando-os pelo resto dos 520 anos de Elsmore. Lloyd estava muito animado com o experimento, mas não recebeu a mesma emoção em troca. Então, Lloyd coloca um olhar sério, ao qual Torres tem que concordar com o contrato. Lloyd deixa a mente com um rosto alegre e votos de boa sorte mais tarde naquele dia. A empregada informa a Lloyd que havia alguns convidados, Mr. Meatloaf e Mr. Shishilev, que vieram visitar o barão. Parece que Lloyd estava pronto para quando eles chegassem. O barão e os convidados estavam sentados na sala, discutindo a dívida que o portador conhece. O Sr. Bolo de Carne pede a ele que dê os direitos da mente, em troca. Ele dará a ele algum desconto em sua dívida. Eles estavam tentando enganar o barão mais uma vez. Há uma batida na porta e, quando a porta se abre, Lloyd estava lá com uma expressão muito feliz no rosto. O cara do bolo de carne imediatamente mostra a ele o convite oficial e diz a ele que, desta vez, ele estava preparado para não deixá-los partir como da última vez, sem receber o dinheiro de volta. Lloyd diz a ele que ele não foi lá para ameaçá-los, mas para ouvir a incrível oferta que fizeram ao barão e perguntou se ele poderia sugerir uma oferta própria. O cara do bolo de carne disse a ele para não se preocupar com seu negócio, mas Lloyd ainda conta a ele sua oferta, o que o enfureceu. Lloyd, com um rosto alegre, diz a ele que os dois podem fazer acordos ruins e ele não pode, o que o deixa com raiva. O Orcarash entra e fica agitado, perguntando quem se atreve a irritar seu irmão. Ambos estavam com medo de ver o orc gigante. A erupção orca diz a eles que se alguém tentar causar problemas para seu irmão Fronteira, eles serão esmagados por toda a força da tribo de Areia e Aço. Lloyd o acalma e diz que não há ninguém que o irrite e diz que ele só fala alto. Os dois ficaram apavorados e Lloyd perguntou sobre sua oferta e se eles recusassem sua oferta, poderiam ferir seu sentimento. Eles não têm escolha a não ser aceitar a oferta e ambos aprendem por suas vidas. Lloyd garantiu ao barão que eles serão capazes de pagar as dívidas assim que todos os negócios estiverem indo bem. Mas há um grande problema que eles terão que enfrentar: a comida para os orcs, pois eles comem 10 vezes mais. Se isso continuar, eles podem ganhar mais dívidas, o que aterroriza o barão. Os orcs eram muito bons em mineração, assim como Lloyd pensava, trabalhavam muito duro e nem se importavam com o salário, eles só precisavam encher a barriga. Lloyd estava pensando em onde ele poderia conseguir dinheiro para obter carne para os orcs. O barão e Lloyd estavam discutindo essa questão. Lloyd diz a ele que eles precisam aumentar os impostos exponencialmente para que possam obter mais dinheiro para alimentar os orcs. O barão nega e diz que o povo já está em um estado onde eles têm pouco ou nenhum dinheiro. Lloyd diz a ele que eles precisam criar oportunidades para as pessoas ganharem mais dinheiro. Ele sugere ao barão que eles deveriam usar as terras esquecidas do norte, transformando as terras úmidas do Marcial em terras agrícolas. Então eles podem dar a terra para as pessoas cultivarem, gerando receita suficiente. É assim que podem pagar mais impostos. Lloyd e Javier estão em visita aos pântanos. Javier diz a ele que essas terras não têm utilidade, pois foram abandonadas por centenas de anos. Lloyd diz a ele que tem um plano para tornar o local habitável para a agricultura em breve, mas na realidade ele não tinha esse plano. Lloyd tem pesquisado como ele pode drenar a água mesmo quando chove, para que o nível da água seja mantido para a agricultura. Ele estava trabalhando incansavelmente e já faz 21 dias que começou a pesquisar o sistema de drenagem. Javier pergunta ao barão se ele pode impedi-lo. O barão nega e diz que não quer se tornar um obstáculo em seu caminho. O índice de aprovação do barão Fronteira para Lloyd aumentou depois de alguns dias. Finalmente, Lloyd conseguiu os resultados que queria e ficou muito feliz, pensando que ele encontrou uma maneira de obter mais dinheiro com os impostos. Ele cai no chão, todo cansado. A tela diz a ele que ele desbloqueou uma nova habilidade com a qual pode usar os dados obtidos no levantamento do terreno e criar uma simulação virtual. Ele estava visivelmente zangado com o sistema por lhe dar uma habilidade tão vital depois do trabalho que ele colocou fazendo tudo manualmente. Seria muito mais fácil se ele apenas tivesse essa habilidade desde o início. Ele se levanta e pergunta a Padon e Bangou:
Vocês estão prontos para conhecer um novo amigo? Um novo dia começa e Lloyd está pronto para seu novo projeto, o Vetlam Proclamation. Ele pede a ambos para ajudá-lo a se livrar da água. Os dois estavam preocupados, mas Lloyd os acalma e diz que sabe que seria impossível apenas os dois fazerem o trabalho. E é por isso que ele vai invocar uma nova criatura usando seus pontos de RP. Ele aperta o botão e, mais uma vez, as engrenagens começam a aparecer, fazendo os barulhos estranhos, dos quais uma criatura amarela pula direto na cara dele e cai no chão. Ele descobre que a criatura é como um hipopótamo. Tanto Poddon quanto Bendigo ficaram muito felizes em ver a criatura, e os três começaram a dançar. Lloyd os interrompe e pede para ele dar a eles o manual de instruções. A criatura cospe o manual, assim como os dois. Lloyd não conseguiu entender completamente, comendo sementes de girassol, e pensou que desta vez estava morto. Estava indo para convocar outra criatura, mas a tela informa que o jogo de convocação só pode ser jogado uma vez por dia. Isso devido ao fato de que Ramon estava emocionalmente ferido, o que enfureceu Bangool e Poddon, e eles começaram um ataque. Então, Lloyd pede a Man para mostrar qual era a sua habilidade, a habilidade One Shot, com a qual ele pode beber um pouco de água de uma só vez, tanto quanto seu estômago aguentar. Lloyd está cético, mas Ramon insiste e começa a beber água da lagoa. Enquanto ele bebe, seus olhos começam a aumentar. Lloyd fica chocado porque agora Ramon é enorme como uma montanha, e ele esvaziou toda a poça. Isso diverte Lloyd, pois com sua ajuda eles podem se livrar da água em poucos dias. Ambos Bendigo e Poddon deram um olhar presunçoso. Lloyd perguntou ao sistema se as invocações eram realmente aleatórias toda vez que ele as usava. O sistema informa a ele que, na verdade, a cada vez que ele usa invocações, ele consegue uma criatura adequada para o trabalho. O sistema conta a ele que talvez ele tenha sorte com as invocações aleatórias como sua habilidade especial, ou talvez não. Mamãe pergunta a Lloyd se ele queria que ele bebesse mais água. Lloyd fica surpreso e diz a ele que ele poderia beber até seu coração ficar contente, porque amanhã é o dia em que eles começarão a transformar os pântanos marciais. Todos os soldados ficaram assustados quando viram pela primeira vez o enorme Aman e sua capacidade de beber quantidades insanas de água. Após alguns dias, o método de trabalho foi definido. Primeiro, Aman irá remover toda a água das zonas úmidas. Em seguida, os soldados removerão quaisquer ervas daninhas ou detritos do solo exposto. Depois, eles encherão a área com areia para criar um banco de areia, enquanto Poddon compacta a terra para tirar água das partes mais profundas do solo. Eles usarão talos de bambu como palha e terão a Man em ação. Depois disso, eles construirão um nível usando sua habilidade de simulação atualizada e, finalmente, após 10 dias, eles completarão um setor. Lloyd está todo animado e anuncia uma festa bônus após a conclusão do trabalho, o que espalha alegria entre os soldados. Após mais alguns dias, Javier fica muito feliz porque os pântanos foram completamente transformados em fazendas. Ele também ajudou no trabalho, mas ainda se preocupa com seus deveres como cavaleiro. Lloyd corre em sua direção, chamando seu nome. Lloyd pergunta a ele para plantar as sementes em uma pequena parte ali. Javier tenta negar, mas Lloyd diz a ele que é para eliminar a praga. Eventualmente, Javier está trabalhando e pensa que da próxima vez ele certamente negará tudo e não cairá nesse truque novamente. Todos ficam muito felizes e pensam que é simplesmente um milagre que mudou Lloyd de um bêbado para a pessoa que ele é agora. O sistema informa a ele que as pessoas no Baronato sentem profundo respeito pelo milagre que ele realizou e por esta grande conquista. Ele foi premiado com uma grande quantidade de bônus RP. Lloyd está satisfeito com isso. Após mais alguns dias, as plantas se desenvolvem totalmente. No cuidar da noite, Javier parece realmente estar gostando das coisas. Lloyd diz a ele que agora que o terreno está totalmente desenvolvido, ele pode construir uma roda d'água e está tudo pronto. Javier não sabe o que é uma roda d'água e pergunta a ele sua dúvida. Lloyd responde que é algo que pode ser usado para remover a água quando a chuva vier. Caso contrário, a terra ficará submersa. Houve algum barulho ao fundo e ficou confuso ao ver alguns homens a cavalo se aproximando deles. Lloyd pergunta a Javier quem são eles, e Javier diz a ele que era o Visconde Lacona do norte das zonas úmidas marciais. Os Viscondes Knight perguntam-lhes quem era o responsável pelo projeto, ao qual Javier está enfurecido e diz-lhes para mostrar algum respeito. O cavaleiro diz-lhe para evacuar o terreno, pois era propriedade do Visconde Lacona, mas, para fins administrativos, as partes do norte pertencem ao Visconde Lacona,
e a parte sul pertencia ao Barão Fronteira. Era óbvio que Lacona apareceria e afirmaria sua propriedade dos pântanos assim que fosse reclamado. Ele estava tentando se apossar de terras férteis e ricas sem fazer nenhum esforço próprio. O cavaleiro diz a Lloyd que essa terra pertence ao Visconde Lacona. Lloyd ficou furioso com isso e disse ao cavaleiro para calar a boca, já que ele estava conversando entre dois nobres. Todos ficaram chocados. Lloyd se apresentou ao Visconde Lacona como filho do Barão Fronteira. Lloyd Fronteira, o Visconde, sabia de seu comportamento rude no passado e exigiu ver seu pai, porque não estava interessado em falar com ele. Lloyd ignora. O Visconde ficou furioso com isso e perguntou se ele era surdo ou algo assim. Lloyd disse a ele que era como o zumbido de alguma mosca irritante. Lacona procura a mosca, e o cavaleiro lhe diz que ele estava se referindo a uma mosca ao próprio Visconde que o agitou. Lloyd diz a ele que, de acordo com a Lei de Terras do Reino, título 321, há isenção especial em relação ao desenvolvimento de terras estéreis. Ele explica a ele que, de acordo com esta lei, se qualquer terra for abandonada por mais de 100 anos sem nenhuma atividade, então quem desenvolve a terra é o dono da terra e, finalmente, a terra deve ter produzido pelo menos uma colheita de uma cultura especificada por lei. O Visconde ficou chocado também. Javier percebeu que é por isso que naquele dia Lloyd pediu a ele para plantar as sementes. Lloyd parabeniza o Visconde por testemunhar a primeira colheita dos pântanos de Martz. O Visconde está em xeque-mate, como se o layout já tivesse sido preparado para ele chegar. No passado, Lloyd dá a ele a primeira safra que colheu e, com cara de bravo, pede que ele saia de sua terra. Lacona, irritado e sem nada a fazer, decide partir com seus homens. Javier pergunta a Lloyd se ele ouviu alguma profecia de algum lugar de que eles estavam vindo. Lloyd diz a ele que já lidou com pessoas no juramento como ele. A sanguessuga está tentando roubar o trabalho duro de outra pessoa. Os trabalhadores levantaram as mãos e estavam elogiando Lord Lloyd, que os salvou de outra crise. Lloyd faz uma careta e diz ao trabalhador para trabalhar em silêncio. Depois de alguns dias, choveu forte no pântano do Marcial. Lloyd estava inspecionando o funcionamento do sistema de drenagem à distância. Eles também fizeram uma roda d'água para melhorar a drenagem, mas ainda assim ele tem que cuidar para que não haja problemas no sistema de drenagem. Javier se junta a Lloyd e levanta um guarda-chuva sobre a cabeça. Depois de algum tempo, as nuvens escuras desapareceram e o sistema de drenagem construído por ele estava funcionando muito bem. O sistema informa que esta foi uma conquista monumental na construção e ele deixou uma marca indelével na história da engenharia civil no continente asiático inferior. Como resultado, ele recebeu uma grande quantidade de RP e suas habilidades foram aprimoradas para o próximo nível. Lloyd se levanta e recebe mais notificações do índice de aprovação. O barão, a baronesa, Javier e outros moradores da cidade expressaram seu apoio. Subiram as avaliações. Lloyd estava muito feliz e orgulhoso de sua conquista, agora pensando em começar a próxima etapa. Enquanto isso, no Visconde Lacona, ele fica furioso com um de seus homens quando é informado que a terra foi totalmente recuperada. Percebe que perdeu a terra e, finalmente, os pântanos marciais se tornarão o ganso de ouro, botando ovos de ouro para Lloyd. O Visconde sentiu muita inveja, já que metade daquela terra era sua. Ele pediu ao criado que trouxesse o supervisor de sua oficina. Alguns dias depois, Lloyd acorda em sua mansão com a cabeça pesada, mas ainda pensa em ir trabalhar. Como sempre, ele diz a Javier que está saindo para o trabalho. Lloyd percebe que Javier parece cansado e pergunta a ele. Javier nunca experimentou uma dor de cabeça tão forte. Lloyd também teve uma dor de cabeça semelhante. Percebe que algo estava errado. Até a senhora Emily, a empregada da propriedade do barão, teve uma forte dor de cabeça. Na cidade, todos têm fortes dores de cabeça, incluindo as vacas. Estava afetando todos os habitantes. Até os animais estão evitando a água. Lloyd especula que há algo errado com a água e percebe que tem algo a ver com a fruta ladona usada para tintura, o que o deixa realmente irritado. Na mansão do barão, os Viscondes Knight tiveram uma reunião com o barão. Ele pede a ele para devolver os pântanos marciais, e se o fizerem, eles pararão de despejar seus resíduos nas águas do rio principal. O barão fica agitado e pergunta se ele está tentando chantageá-los. O cavaleiro confirma e diz ao barão que ele realmente os estava chantageando. O barão fica furioso com ele e ameaça ir ao tribunal. O cavaleiro diz-lhe para fazer o que quiser, mas vai demorar pelo menos 2 anos antes de um veredicto, com todas as taxas legais e pagando por água potável. O barão irá voltar falido. A noite estava prestes a sair da sala, mas o barão diz a ele que seu filho e suas pessoas colocaram sangue e suor na terra,
e ele não dará o LN a pessoas tão baixas como ele. A noite se curva com um sorriso malicioso no rosto e estava prestes a sair da sala, mas em vez disso, ele é atingido com força no rosto quando Lloyd abre a porta. Lloyd conta ao barão sobre a condição dos habitantes da cidade e também diz a ele que o visconde vizinho tem adulterado a água do rio e ele veio lá para discutir as contramedidas para isso. Lloyd fica chocado quando a noite vem gritando com ele por trás. Ele não sabia que havia alguém na sala além deles e provoca o cavaleiro. O cavaleiro estava furioso e desembainha sua espada e pergunta a Lloyd para um duelo, mas foi facilmente destruído por Lloyd com a ajuda de sua pá de ferro, como nos bons velhos tempos. Lloyd continua vencendo o cavaleiro. Parecia que o barão também estava gostando do duelo. O visconde Lacona fica furioso com seu cavaleiro quando ele retorna com o rosto espancado. O cavaleiro pediu perdão, mas em vez disso, fica surpreso quando Lacona diz a ele que sim, um trabalho muito bom apanhando. Agora eles podem usar isso no tribunal e fazer uma cara muito cruel. Lloyd no baronato sabia o que ele estava pensando e, por hábito, ele faz a mesma cara. Parece que todos os vilões têm essa cara em comum. Lloyd diz aos soldados que eles vão explodi-los fora d'água em breve e anima a todos que ele planeja resolver seus problemas de água potável primeiro. Eles fizeram uma piscina e conseguiram que ele trouxesse toda a água necessária. Agora que o problema da água potável está resolvido temporariamente, Lloyd diz a Javier que eles definiram uma alternativa permanente e comunica que eles construirão um sistema de abastecimento de água para trazer água do Lago Capua nas montanhas orientais. No entanto, a distância é enorme, por isso, enfrentarão uma grande perda. Mas Lloyd tranquiliza Javier, informando que ele tem outros planos para garantir dinheiro suficiente a fim de concluir a construção. Desta vez, o lucro será 10 vezes, não 100 vezes, o valor investido. Alguns meses depois, Visconde Lacona está estressado por algo. Seu servo lhe diz que o filho mais velho do Barão Fronteira veio visitá-lo. Este conde ficou furioso e ordena ao servo que os expulse de lá. O servo, entretanto, insiste em deixá-los entrar, pois está lá para auxiliar o Visconde com os problemas que enfrenta. Finalmente, o Visconde aceita se encontrar com Lloyd. Ele pergunta o que Lloyd deseja dele, e Lloyd explica que está ali para ajudá-lo com seus problemas. O Visconde tenta esconder isso, mas Lloyd faz uma careta, pedindo-lhe honestidade. Lloyd ainda menciona a possibilidade de salvar sua oficina. O Visconde fica furioso, uma vez que já sabia que Lloyd estava por trás de tudo desde o início. Lloyd explica que, devido às águas residuais despejadas no abastecimento de água, tiveram que conectar a água do Lago Capua, acarretando grande prejuízo. O Visconde interrompe Lloyd, exigindo que ele vá direto ao ponto. Lloyd explica a existência de um vale enorme no meio da construção e a necessidade de construir uma ponte sobre ele. Para isso, muitos calcários tiveram que ser explodidos para usar como base de construção. Alguns deles, acidentalmente, acabaram cobrindo o fundo do vale, expondo o leito rochoso de calcário. O Visconde fica ainda mais furioso e pergunta qual a relação disso com sua oficina. Lloyd explica que a água do vale flui para sua oficina e devido à alta quantidade de cal na água. Suas últimas palavras foram Lacona corrompido. Furioso, o Visconde o ameaça, dizendo que o processará na corte real. Lloyd diz que ele pode fazer o que quiser, mas levará pelo menos 2 anos para o veredicto, até que todos se esqueçam dos dados de Ladona. Ou outra pessoa pode apenas assumir seu ponto em que o Visconde estava ficando realmente preocupado com seu futuro. Lloyd se levanta do sofá e diz ao Visconde que todas as suas perguntas já foram respondidas e ele deve sair agora. O Visconde fica furioso e ameaça Lloyd, que fará ele pagar os danos várias vezes. Javier e Lloyd estavam andando. Javier pergunta a Lloyd se há algo que ele não entendeu lá. Lloyd pergunta a ele o que foi. Javier diz a ele que Lloyd provocou o Visconde ao tribunal e ele vai lutar até o bitter end. Além disso, ele tem muitas conexões no Capitólio e também vai garantir que ele sofra uma grande perda se tentarem combatê-lo legalmente. Lloyd o interrompe e diz apenas para esperar e assistir. Um mês depois, na mansão do barão, o Visconde estava de joelhos e estava pedindo a Lloyd para salvar seu dado workshop. Lloyd provoca e pergunta o que aconteceu com a conexão dele na corte real. O Visconde diz a ele que foi sua arrogância que o cegou, e está profundamente arrependido pelo que ele fez. Lloyd diz a ele que não tinha interesse em suas palavras e o que ele fará. O Visconde está chorando e de joelhos implorou com todo o seu orgulho na frente de Lloyd para salvá-lo. Lloyd perguntou-lhe se seu orgulho valia 1/10 do preço da moeda de ouro. Ladona diz a ele que mesmo assim ele venderia isso 10.000 vezes por sua misericórdia. Lloyd diz a ele que o que ele quer não é seu pedido de desculpas, ele só quer uma simples assinatura neste contrato. Ele diz a ele que se ele assinar este contrato, ele fornecerá
fornecerá água para sua oficina em uma semana. Ladona ficou apavorado quando leu o contrato. Ele ficou furioso e disse a Lloyd que o preço que ele estava pedindo era simplesmente demais. Lloyd o interrompe e diz que foi ele quem pensou que a água não era de graça. Ladona não teve escolha a não ser assinar o contrato. Após a reunião, Lloyd entrega o contrato ao barão. O barão fica chocado ao ver uma quantia tão grande que receberá todos os meses do Visconde Ladona. Lloyd assegurou-lhe que não há problema com o contrato, já que o generoso Visconde assinou por si mesmo. Javier pensa em Lloyd como o diabo que vai torturar Ladona até o fim, pois ele não especificou a data ou hora do contrato. O barão diz a Lloyd que tem boas notícias para ele, mas para ao ver o terrível rosto de Lloyd, Lloyd diz a ele que não era nada e que estava feliz com o contrato. O barão continua e diz a Lloyd que o velho tesouro surrado que receberam da tribo Orc, Conde Cremo, manda sua palavra de que o comprará por um preço bonito. Lloyd acha estranho como um figurão como ele está tentando comprar novos itens e ainda está indo atrás dos artefatos velhos e surrados. O barão diz a ele que não sabia dos detalhes, mas só sabe que existe uma enorme conta estatutária a ser construída na Cremo City of Commerce. Conde Cremo está tendo uma visão do vasto oceano do seu castelo e, do nada, uma enorme criatura tipo lagosta, nomeada Gigantatam, sai da água, assustando o conde. Na mansão, Javier informa o barão que partirão para Cremo depois de terminadas as obras de abastecimento de água. Também diz a ele que Lloyd terá apenas 10 homens com ele durante a viagem. O barão diz a ele que entende. Javier diz a ele para não se preocupar, pois cuidará dele de perto. O barão conta a ele sobre o passado, quando o Visconde Lacona veio para pegar metade dos pântanos recuperados. Se fosse no passado, o barão teria ficado apavorado e simplesmente entregado. Mas depois de observar os esforços de Lloyd, encontrou alguma coragem própria. Javier diz que ele foi a pessoa mais gentil e calorosa do que qualquer outra pessoa. O barão aprecia as palavras gentis e diz a ele que, mesmo assim, não faz dele um bom líder. Um bom líder deve ter as qualidades que Lloyd possui agora. Javier pensa em Lloyd como o monstro de fazer dinheiro que o barão diz a Javier que sua missão não é mais monitorar Lloyd. A partir de agora, ele é designado para proteger Lloyd, o herdeiro da terra. Javier aceita isso com orgulho, mas ainda tem algumas dúvidas em relação a Lloyd. Vemos um flashback de quando Javier era apenas uma criança. O barão perguntou a Javier o que ele queria se tornar quando crescesse. Javier diz a ele que se tornará um cavaleiro e protegerá seu senhor. O barão agradece e diz a ele que um dia se tornará o cavaleiro mais forte do mundo. Mais tarde, ele lhe deu uma espada de madeira que ele ansiava por si mesmo, mas foi quebrada pelo jovem Lloyd. Até este dia, Javier não esqueceu. À noite, Lloyd está esperando que Javier cante sua canção de Ninari. Para fazê-lo dormir, ele canta a canção de Ninari e faz Javier dormir. Durante o sono, Javier se lembra de todos os eventos passados e fica muito feliz por ele. Na noite escura, tanto Javier quanto Lloyd estão tendo um ótimo momento dormindo. Do nada, alguém abre a janela e tenta esfaquear Lloyd, mas Javier sente isso e rapidamente pega sua espada e salta em direção à noite em que Javier cortou a lâmina pela metade e cuidou da noite sozinho. Na construção, Javier informa Lloyd que entregou o homem ao Visconde Lacona. Javier diz a ele que foi alvo porque o Visconde estava pagando muito pela água e provavelmente ele atirou em seu cavaleiro primeiro e tentou matá-lo para conseguir sua vingança. Lloyd estava sendo ignorante. Javier pergunta se ele sabia disso desde o início e por que ele não tomou nenhuma contramedida. Lloyd diz a ele que não se importava, pois Javier estava sempre ao seu lado. Lloyd diz a ele que confia em Javier mais do que em qualquer um. Javier é tocado por suas palavras e está confuso sobre o que dizer, fazendo uma cara de desapontamento com o índice de aprovação que Javier aumentou em 15 pontos. Lloyd diz a ele que eles serão capazes de terminar a construção até o próximo dia e então eles podem ir para o Cremo. Depois que a construção acabou, eles estavam indo para o Cremo. Lloyd estava dormindo enquanto Javier o carregava no cavalo. Ele não gostou, então apenas balançou o ombro e acordou Lloyd. Lloyd pergunta se ele bateu nele, mas Javier negou e os dois começaram a discutir sobre isso. Lloyd pula do cavalo e pede a Javier que o ensine a andar a cavalo. E do nada, o sistema informa a Lloyd que os rumores de que ele construiu o primeiro Waterwork no continente estão se espalhando rapidamente. Sua reputação como engenheiro aumentou e seu nome ficará na história da construção deste reino e do continente. Devido a isso, ele recebe uma grande quantidade de RT. Lloyd ficou muito orgulhoso e começou a rir, mas Javier pensa que ele enlouqueceu, pois fica com raiva em um minuto e começa a rir no outro. A jornada para o Cremo não foi curta. Quando eles se aproximaram do inverno, finalmente alcançaram o Cremo no meio do inverno. O Conde Cremo dá as boas-vindas a Lloyd ao condado, se apresenta a Javier, e Lloyd se curvou para o Conde e o cumprimentou. O Conde fica surpreso com o quão diferente ele parecia da sua imaginação,
Pensava que era um engenheiro e teria características semelhantes às dele. Mas aqui foi o contrário do que pensava, pois parecia tão nobre. E então o conde abordou Javier, pensando que ele era o engenheiro talentoso do Fronteira Barony. Lloyd tenta chamar sua atenção, mas é ignorado pelo conde. O conde pergunta a Javier, pensando como se fosse Lloyd, e oferece a ele a proposta de casamento para sua filha. Lloyd interrompe suas conversas devido ao qual o conde fica furioso com ele. Lloyd está tenso e o sistema também o provoca. Demorou um pouco para o conde entender quem era o verdadeiro filho do barão. Ele disse isso na brincadeira e pede perdão. Lloyd ficou super deprimido por isso. O conde conta a ele que a culpa também foi dele, pois ele nasceu com cara de servo. Também o sistema o provoca da mesma forma. Conde Cremo foi uma figura bastante importante na Noite de Sangue e Ferro. Nela, Javier se torna um criminoso procurado após decapitar os agiotas Chilo e o bolo de carne. Javier se esconde e acaba preso pelo Conde Cremo, mas o conde foi gentil e acaba prestando muito apoio a Javier de várias maneiras. De volta ao presente, o conde diz a Lloyd que deseja construir uma estátua no mar e é por isso que ele queria comprar os artefatos antigos. Lloyd pergunta por que ele precisa construir uma estátua no mar. O conde diz a ele que o comércio de crema estava em declínio devido ao gigantine que apareceu há alguns anos no oceano. Devido ao medo que as pessoas têm, elas têm medo de trocar com cremo. Mas no romance, o mesmo aconteceu e, devido a isso, o conde enfrentou a grande crise, mas ele não conseguiu se lembrar do gigantine no romance. O conde conta a Lloyd que ele fez muitas pesquisas e descobriu que as sereias são os guerreiros mais fortes que governam os mares. As sereias são objetos de medo para o gigantine, e é por isso que ele estava indo para construir uma estátua da sereia para obstruir o medo no gigantine. No entanto, o conde já desistiu dessa ideia, pois eles teriam que aumentar a altura do fundo do mar para a base da estátua, e devido a isso, as naves não teriam espaço suficiente. Ainda assim, ele comprará os artefatos como prometido. Lloyd diz a ele que ele pode construir uma base sem perturbar o nível da água. Assim, vemos Lloyd e Javier em um barco inspecionando o fundo do mar. Devido ao inverno, os olhos de Lloyd queimaram em seu rosto, e Javier tinha um olhar malicioso em seu rosto. Então, Lloyd perguntou por que ele parecia tão feliz. Javier diz a ele que é a primeira vez que vê alguém sofrer e isso o deixa feliz. Lloyd estava deprimido por causa do frio. Javier pergunta se ele verificou todos os detalhes do contrato e se eles realmente fossem construir o solo verticalmente a partir do fundo do mar. A menos que eles usassem algum tipo de magia, Lloyd disse a ele que era possível com a magia do cimento. Mas a pergunta era como ele deveria fazer cimento. Quando eles chegaram ao porto, uma linda garota perguntou a ele se ele fosse o mestre Lloyd e se ela pudesse lhe dar uma carta. Lloyd estava confuso. A garota disse a eles que ela é Christine e que era filha do conde. Um dia antes, ela viu Lloyd caminhando no pátio e pediu a ele para aceitar a carta. Mas, em vez de entregá-la a Lloyd, ela a ofereceu a Javier. Lloyd ficou arrasado, mas ele já pensou que isso iria acontecer. Javier pegou a carta e colocou-a no casaco. A menina ficou feliz e saiu correndo alegre. Lloyd estava furioso. Javier tenta ir embora, mas Lloyd pergunta: o que foi isso? Ele estava muito frustrado, e Javier pergunta o que havia de errado com isso, e pergunta se ele não tinha recebido uma carta antes de estar no local. Javier está chocado e confuso sobre o que ele deveria dizer. Ele deseja sinceramente a Lloyd boa sorte, retorna ao seu domo e visivelmente não está com ciúmes, porque vai ganhar muito dinheiro e ficar rico. Foi interrompido por Cremo. Lloyd rapidamente faz uma cara feliz, e Cremo informa que ele comprou todos os materiais importantes que pediu, mas não conseguiu buscar as cinzas vulcânicas. Lloyd pensa um pouco como a cinza vulcânica é necessária para o cimento de estilo romano devido à sua durabilidade. O conde diz a ele que, se precisar de cinzas vulcânicas, terá que esperar 1 ano e meio e não pode pagar tanto tempo. Lloyd garante ao conde que encontrará outra maneira de pensar e calcular. Descobriu que ele tinha que fazer o cimento Portland, mas não conseguia se lembrar dos ingredientes para isso. Ele já experimentou 130 tipos diferentes de mistura, mas não consegue criar o cimento Portland. Enquanto ele trabalhava incansavelmente, os 3 o observavam e ficavam tristes, porque devido ao seu trabalho ele estava incapaz de prestar atenção a eles. Todos pulam sobre ele, tentam chamar sua atenção e ele grita com eles. Sua vida passada, ele tinha um cachorro de estimação, mas não conseguia dedicar tanto tempo e um dia morreu, e ele se arrepende até hoje. Lloyd finalmente pega todos eles e dá um abraço apertado e os leva para passear. Os 3 ficaram muito felizes. Lloyd pensa em si mesmo como uma pessoa horrível e pediu perdão a eles,
pois ele os estava usando apenas como maquinaria pesada. Ele ajoelha-se e agradece-lhes pela ajuda. As criaturas místicas reconheceram seus sentimentos sinceros e consideraram-no uma família. Isso lhe permitiu uma nova atualização para um deles. Poddon e Ramon dizem a Lloyd para usar a habilidade em Band-Go. Lloyd usa a habilidade em Band-Go. O show de luzes começa. E com uma luz enorme, a tela informa que a banda Go ganhou uma nova habilidade, explosão vulcânica. Lloyd está muito feliz, pois é exatamente o que ele precisa para fazer cimento. Mais tarde naquele dia, uma enorme explosão ocorreu perto da contagem. Todos ficaram chocados até a contagem atingir o pico da janela. A explosão soltou uma enorme nuvem de cinzas vulcânicas. Eram Lloyd e Javier, que estavam testando a nova habilidade da banda Go. Lloyd ficou feliz em ver a cinza e disse a Javier, mas Javier não conseguiu ouvir nada. Lloyd diz a Javier que ele era feio, e Javier responde que não era feio como Lloyd. Agora, graças a Bangalore, a construção pode ser realmente possível. A primeira etapa foi construir e instalar uma fralda gigante para filtrar as cinzas vulcânicas. Naquele dia, todos os presentes no município testemunharam o poder do filho do Barão de Fronteira e ficaram chocados com o Conde, impressionados com Lloyd. Estavam pensando em ficar de olho nele até que a construção terminasse, e depois dar um relato detalhado à Sua Majestade, o Rei. O segundo passo consistia em fazer um corte e despejar cimento sobre o local. Em seguida, ele seria colocado no mar. Utilizariam Emon para disparar um tiro na água e remover a água do estágio 3 do caixão. A ideia era cobrir o fundo do caixão com postes de fricção. Javier aguardava a chegada de mais auxiliares, enquanto Lloyd parecia esperar algo de Javier. Javier perguntou a Lloyd o que ele estava buscando. Lloyd respondeu que deveria fazer uma reclamação, como Javier costuma fazer. Javier jogou o martelo no chão e disse a Lloyd que ele era um cavaleiro, não um trabalhador braçal. Ele explicou que o cavaleiro era responsável pelos postes, e se não fossem martelados corretamente, o barão não conseguiria pagar suas dívidas. Lloyd usou seu tom de voz sentimental habitual, mas Javier não teve escolha a não ser continuar o trabalho. Após colocar os postes, a próxima etapa começou. Utilizaram o aço bengal para construir uma estrutura sólida e finalmente despejaram o aguardado cimento. Quando o cimento endureceu, desmontaram o caixão. Agora a plataforma artificial no mar estava pronta. O Conde estava impressionado com o trabalho e perguntou a Lloyd se a plataforma suportaria o peso da enorme estátua. Ele também disse que pagaria uma grande quantia em taxas de construção caso fosse bem sucedido. Com a estátua devidamente estabelecida, uma grande festa foi realizada para celebrar a conquista. O Conde apresentou Lloyd às pessoas, que o confundiram com Javier devido à sua aparência nobre. O Conde riu novamente e apresentou o verdadeiro Lloyd. Ao longe, uma enorme criatura emergiu da água. Era o Gigadata. A criatura avistou a estátua da sereia e avançou para atacá-la, como se fosse uma sereia real. Enquanto todos se divertiam na festa que Javier organizava, ele percebeu algo no oceano. Lloyd perguntou qual era o problema, e Javier explicou que algo se aproximava. Ele descreveu a criatura como sendo extremamente rápida e do tamanho de pelo menos um humano em sua maior dimensão. Lloyd ficou assustado ao saber do perigo iminente. Rapidamente, Lloyd correu até o Conde e pediu que todos evacuassem o local o mais rápido possível, pois a gigantesca criatura se aproximava. O Conde instruiu seu cavaleiro a verificar o oceano em busca de algo estranho durante a noite. O cavaleiro observou o mar e informou ao Conde que não havia nada. O Conde assegurou a Lloyd que podia confiar em seu cavaleiro, já que ele era um mestre da espada de nível elevado. Conde diz a ele que o Gigantata não chega tão perto da costa e não há razão para atacá-los. Lloyd diz a ele que agora eles criaram um, e olha para a estátua. Todos eles têm um olhar muito tenso, e o Conde ordena que seus homens evacuem o mais rápido possível. Lloyd diz a Javier para cuidar da âncora, pois estava demorando muito para eles desancorarem o navio. Javier pula do navio em águas abertas, e Lloyd joga Poton no ar por alguma ajuda extra debaixo d'água. Javier usa seu Mana Blast Chope para se livrar da âncora, e Lloyd usa Poddon para se livrar dos suportes adicionais, enquanto Javier corta as âncoras. Ele percebe que o Gigantata acelerou e chegou a tempo. Enquanto o gigantesco gigante aparece, em todas as naves ficaram assustados, e Lloyd é lançado no ar. Ele ataca a estátua da sereia. Devido a isso, ambos perdoam, e a estátua da sereia é lançada voando. Javier chega a tempo e salva Lloyd. Do outro lado, os pedaços da estátua caem na costa, levando a um estrago enorme. Havia caos por toda parte. Lloyd pensa rapidamente e usa a bainha para salvar as pessoas que estão se afogando, usando sua habilidade One Shot. Embora o Gigantine siga a estátua para garantir a matança e entre na costa, Javier pensa em parar o Gigantata e pede ajuda a Lloyd. Mas Lloyd diz a ele que eles não vão entrar em seus assuntos internos,
e diz a Javier para se juntar a ele e escapar dessa bagunça com segurança. Porém, Javier queria salvar as pessoas do Gigantata. Lloyd tenta explicar a ele, mas Javier perde sua confiança nele, desembainha sua espada e pula em direção ao Gigantata. O sistema informa a Lloyd que o índice de aprovação dele diminuiu em 5 pontos. Aqui no litoral, os habitantes da cidade estão tentando resistir usando seus canhões, mas falharam devido ao duro exoesqueleto do Gigantini. O gigante lança um projétil, devido ao qual a torre foi apagada de sua existência. Ele procura a estátua da sereia restante. Ao encontrá-la, corre em direção a ela, causando grande destruição na cidade. Ao escapar, um plebeu cai no chão e estava prestes a ser esmagado pelo Gigantata, mas é salvo por Javier. Até mesmo sua fatia de explosão de mana ricocheteou, causando o Gigantini escorregar e cair no chão. O Gigantini fica furioso e usa suas pinças para atacar Javier, mas ele se esquiva facilmente. O gigante ataca Javier usando os projéteis. Javier, incapaz de bloqueá-lo, tenta bloqueá-lo usando sua espada, mas é jogado fora com uma enorme força. Javier recebeu enormes danos, mas ele não queria recuar, pois os habitantes da cidade estavam em perigo. Lloyd estava tentando escapar e pensa que tem todas as habilidades relacionadas à construção que não podem ser usadas contra tal monstro, mas logo ele percebe que deve ajudar as pessoas e usar sua bandagem Gol como prancha de surf para chegar à costa o mais rápido possível. Na costa, Javier está tentando acompanhar o monstro e ataca seus olhos, pensando que são seus pontos fracos, mas com o tempo, o Gigantini chicoteia seus tentáculos e se salva. Javier estava prestes a ser atingido pelo chicote, mas Ramon vem em seu socorro. Lloyd finalmente chegou à costa e está furioso com o gigante por destruir seu fluxo de caixa. Javier pensa nisso como sua chance e ataca o gigante no olho com sua força. Mas mesmo que Javier tenha atacado o gigante no olho, não adiantou. Javier estava confuso sobre o que ele deveria fazer a seguir para parar a besta. Embora ele pensasse que iria perder, ele estava calmo, pois Lloyd está com ele na luta. 2 minutos e meio antes, Lloyd, com a ajuda de Padon, pesquisou toda a estrutura do exoesqueleto do gigante enquanto usava sua habilidade de topografia nele. Ele percebe que quando Javier atacou a gigante, toda a energia migrou para um único ponto e conclui que todas as energias estão sendo absorvidas em seu chifre oco e então são liberadas. A primeira coisa que eles têm que fazer é lidar com o chifre. Lloyd entra no modo de simulação e percebe que o ponto onde há um saco de água para sua garra hidráulica é um ponto fraco e se eles podem atingir a área com uma explosão de mana, eles certamente podem destruir aquela besta. Javier pergunta a Lloyd o que eles deveriam fazer. Lloyd diz a ele em linguagem de sinais que ele tem que cortar seu chifre. Javier esquiva-se do ataque da besta, pula no céu e pensa que cortar o chifre não fará nada para o Gigantata, mas ainda assim ele o fará, pois confia em seu mestre. Javier corre para cortar o chifre, mas Lloyd diz a ele que será difícil para ele cortar o chifre, embora seja oco. Lloyd diz a ele que ele deve usar a fatia de mana, mas com muito mais intensidade. Javier consegue criando uma nova habilidade, a motosserra Silmo-Humana, e foi capaz de cortar o chifre. O gigante tenta atacar Javier, mas é interceptado por Padon, e finalmente Javier consegue cortar o chifre do Gigantata. A gigante grita de dor e Javier cai no chão com segurança, mas é esmagado sob o enorme Gigantata. A única coisa que conseguiu escapar foi sua espada. Lloyd estava devastado. Alguns segundos antes, vemos que Javier estava prestes a ser esmagado pelo enorme Gigantata, mas é salvo por Padon. Perdão repreende Javier por seu comportamento imprudente. Javier segura sua espada e está mais uma vez pronto para lutar com o Gigantata, pois ele confia em seu mestre mais do que em qualquer outra pessoa aqui. Lloyd estava continuamente procurando o resultado que não levaria à morte deles. Ele finalmente está pronto com um plano para derrotar o monstro e pede a Padon para estar sob seu comando. Lloyd monta o Poton e pede que o leve ao local. Ele ordena a Javier que atraia a besta ao longo da costa para dentro da floresta. 15 minutos antes, o conde estava desesperado, pois tal fera se dirigir para a costa e vai destruir toda a região. Ele entendeu que seu plano de expulsar a besta com a estátua foi um fracasso total. Lloyd diz a ele que o monstro agora está indo para o continente para destruir a estátua restante. Ele também diz a ele para fazer algo até então. Javier e ele mesmo ganharão algum tempo voltando ao presente. Está tentando conduzir a besta com ele, como Lloyd o instruiu. No entanto, ele também estava perto de seu limite e pensou que não poderia mais fazer isso. Ainda assim,
Ele cumpre seu dever de levar o monstro para a floresta, longe das pessoas. Quando Javier alcançou o lugar desejado, Lloyd sinalizou a contagem e traz a estátua da sereia em uma carruagem. A estátua próxima a ela causou medo na mente do gigante Titã, enquanto o Titã estava atordoado. Javier rapidamente salta para ele e usa sua explosão de mana, mas não foi o suficiente. Ele foi capaz de derrubar a camada exterior que o cobria e agora um único golpe foi o suficiente para matar a fera. No entanto, Javier não estava tendo resistência suficiente para derrubá-lo. Enquanto ele estava caindo, pensou que havia perdido, mas Lloyd disse a ele para deixar o resto para ele. Javier está inconsciente e foi salvo de cair no chão por presunto. Lloyd não tinha um plano, mas ainda assim corre para o monstro. Ele tenta calcular tudo, mas ele tinha certeza de seu fracasso, pois Paddon também estava no limite. Lloyd sinaliza para Paddon, e ele é lançado no ar em direção ao monstro. Lloyd já estava pronto para este momento e se preparou para isso quando decidiu salvar as pessoas no oceano. Ele atualizou sua habilidade para obter um triplo de mana no círculo. Agora, Lloyd estava pronto para usá-lo enquanto estava pendurado para desferir o último golpe. Ele usa seu pá de ferro e convoca o homem com uma explosão. Enquanto se preparava para desferir o golpe final, uma pedra o atinge, e ele é brutalmente ferido. Devido a isso, ele perde o controle e começa a cair no chão, mas ainda inconscientemente convoca o coração triplo e usa todos eles de uma vez. Ele deveria usar apenas 2 círculos de mana ao mesmo tempo, e o outro era para proteger o coração do homem. Lloyd ataca a besta com um metal blastonha de núcleo triplo, ocorrendo uma enorme explosão. A enorme besta está no ar e cai no chão, sendo morta por Lloyd. Foi uma noite de lua cheia, e os 3 sobreviveram ao incidente. Paddon e outros tentaram acordar Javier enquanto ele estava inconsciente no chão. Javier fica feliz em ver todos eles seguros e agarra o corpo do gigante deitado frio, confuso sobre como o mestre conseguiu matar algo tão poderoso. Paddon começa a chorar e os 3 levam Javier para algum lugar. Javier fica chocado ao ver Lloyd caído no chão. Ele rapidamente corre para ele e verifica seus batimentos cardíacos. Javier ficou com o coração partido por não ouvir nenhum som e sabia que o coração de Lloyd parou de bater. Depois de alguns dias, o barão recebe uma carta do conde através do pombo mensageiro. Ao ler a carta, fica pasmo. Ele rapidamente monta em seu cavalo e corre para contar a Cremo. O barão estava em desespero e estava indo sozinho para ver Lloyd, mas foi interrompido pela baronesa e seu cavaleiro, Sarbaia. A baronesa grita com ele por deixá-los sem dizer uma palavra. Todos os 3 continuaram sua jornada através do inverno feroz, e do nada, um monstro enorme aparece na frente deles. Sr. Bayern diz a ambos para sair e alcançar o Conde Cremo o mais rápido possível. Vai esperar aqui e cuidar do monstro sozinho. O barão pede perdão e diz ao Sr. Bayern para viver e encontrá-lo na contagem. O monstro o ataca e sua espada é quebrada em um instante. Ele leva um choque e o monstro o ataca mais uma vez, e o agarra com suas presas. Bayern usa sua adaga e esfaqueia a fera, mas o dano foi muito pequeno para o enorme monstro. O monstro lobo continua a esmagar o Bayern, mas foi interrompido quando o barão o atacou pelas costas. Também a baronesa atacou o monstro usando sua adaga. A fera grita de dor e finalmente conseguiram matar a fera. O barão ajuda Byron a se levantar e pergunta à baronesa se ela ficou ferida. O barão ficou apavorado ao ver mais dos monstros chegarem. Byron leva para fora a espada da besta e está mais uma vez pronto para lutar contra ambas as partes atacadas uma contra a outra. Mas do nada, Javier entra. Javier rapidamente saca sua espada e mata todos os monstros em um instante e informa ao barão que está aqui para acompanhá-lo. O Bayern ficou chocado ao ver o quanto Javier melhorou desde antes da missão Cremo. Tanto o barão quanto a baronesa perguntaram a Javier se Lloyd estava tudo bem. Javier não foi capaz de responder a pergunta e contou a ele sobre todo o incidente naquele dia. Quando Javier descobre que o coração de Lloyd parou e estava desesperado, ele segura sua mão e percebe que Lloyd ainda tinha pulso. Ele verificou mais uma vez e descobriu que Lloyd ainda estava respirando, mas vagamente. Ele o inspecionou e descobriu sobre a rotação do círculo do coração triplo em torno de seu coração a uma velocidade inacreditável, mas ainda assim ele não foi capaz de julgar a condição de seu coração devido ao campo magnético. Conclui que as fortes rotações de mana o estão mantendo vivo. Agora ele finalmente soube o que fez o Gigantatan ficar assim. Hoje em dia, Conde Cremo, todo mundo estava construindo de volta sua casa e tudo estava voltando ao normal aos poucos. O barão diz a Javier que teria sido um pesadelo lutar contra uma criatura tão terrível. Javier diz a ele que foi Lloyd quem derrotou o Gigantatan e os dois ficaram chocados ao ouvir isso. Enquanto Javier os levava para a mansão onde o jovem mestre estava, eles conheceram muitas pessoas que estavam indo para a mansão para agradecer a Lloyd por salvá-los dos tempos difíceis com a ajuda de sua grande convocação. Quando todos chegaram à mansão,
Ficaram chocados ao ver que um número tão grande de pessoas se reuniu lá para agradecer a Lloyd. Todos estavam apenas tendo um pensamento de bem-estar para o jovem mestre. Uma das pessoas da multidão fala sobre Lloyd, e as pessoas lá começam a ficar agitadas. Todos começaram a espancar o homem até ele virar uma polpa por dizer essas coisas para seu salvador. Aqui, o coração de Lloyd começa a bater mais uma vez e o sistema informa a Lloyd que sua coragem e sacrifício comoveram profundamente o povo de Cremo, e por isso ele receberá uma enorme recompensa por sua conquista. Lloyd abre os olhos e tenta se lembrar dos eventos depois que ele usou a explosão de meta de núcleo triplo e pensa que ele deve estar morto, pois seu coração deveria ter explodido. Ele pergunta sobre sua dúvida sobre o sistema e informa que logo descobrirá. Javier entra na sala e fica chocado ao ver Lloyd acordado. Lloyd pergunta a Javier quando eles vão pagar a luz pela construção. Javier pensa um pouco e fica muito feliz em ver Lloyd como ele foi no passado. Tanto o barão quanto a baronesa entram na sala e dão um abraço bem apertado em Lloyd enquanto eles ficam muito felizes em vê-lo vivo. No Royal Capital Magenta, onde Cremo Carta estava sendo apresentado à majestade, a rainha ficou impressionada com os feitos de Lloyd e pede a seus soldados que enviem um mensageiro à fronteira do baronato e tragam Lloyd, seu cavaleiro Javier, pois ela queria se encontrar Lloyd e julgá-lo por si mesma. Lloyd estava no bug esperando por alguém que o sistema diz a ele que as histórias de sua grande coragem, sabedoria e auto-sacrifício estão se espalhando por toda a Terra. Mas Lloyd parece desinteressado. O sistema informa que ele recebeu 1500 RP pontos que o deixam instantaneamente feliz. O sistema informa sobre a habilidade do coração de mana e informa a ele que ele tem um coração de homem agora, pois seu coração de mana nasceu não como resultado de treinamento regular, mas do impacto da explosão de mana. O Cremo entra no bug e Lloyd está pronto para executar seu plano final. Lloyd pergunta a ele sobre o orçamento para os reparos das ruas e dos prédios que foram danificados. Diz a ele que foi cerca de um mês do orçamento da cidade. Lloyd diz a ele de maneira séria que teria custado pelo menos meio ano se o Gigantine não foi derrubado. O Conde agora está ficando sério e pergunta o que ele quis dizer com isso. Lloyd, assim como um vilão, conta truques para dar o triplo das taxas de construção, pois ele salvou as pessoas também a cidade sozinho. Lloyd faz uma cara de demônio e o Conde é atingido pelo medo. Lloyd avança com a mão à procura de um aperto de mão com um sorriso brilhante. O Conde tem de lhe dar um aperto de mão apesar de pensar que foi extorquido. Finalmente chegaram ao seu destino. Todos lá estavam ansiosos para ver Lloyd, mas Lloyd não estava interessado nisso. Lloyd então entrega seus poucas palavras. Ele pergunta às pessoas se elas já ouviram falar do sistema Andel e espera pela resposta. Mas as pessoas desconheciam a palavra. Lloyd enfrentou bombas e faz um discurso sobre o sistema de anel e seus usos. Em vez de motivar as pessoas, ele faz um discurso de vendas como um vendedor e sai do local após o término de seu discurso. Depois de alguns dias, Lloyd finalmente chegou ao Fronteira Baron e sua única casa. Lloyd e Javier estavam no canteiro de obras como sempre e eles ouviram um barulho desconhecido. Lloyd perguntou a Javier e ele respondeu que esse era o som da buzina anunciando a chegada do mensageiro real. Lloyd estava um pouco cético sobre isso. O tapete vermelho foi colocado no chão e o mensageiro real faz uma entrada chamativa e começa a ler a carta. Lloyd ficou agitada com essa performance e o barão e a baronesa chegaram no local. Lloyd teve um mau pressentimento sobre isso. O mensageiro finalmente começou a ler a carta e o sistema diz a ele que o favor com o barão aumentou em mais 9 pontos e ele recebeu alguns RP. Lloyd estava feliz pelo RP, mas ele realmente tinha um pressentimento muito ruim sobre isso quando soube em sua vida passada. Sempre que ele tentava o seu melhor e construía algo, ele instantaneamente recebia outra tarefa e estava preso no loop. Ele sabia se a majestade real estava envolvida com isso, então era o fim. O mensageiro diz a Lloyd que ele e Javier receberam ordens de viajar imediatamente para a capital real. Os olhos de Lloyd estão cheios de lágrimas e ele pensa que a lagosta gigante colocou uma maldição sobre ele. Os soldados reais junto com Lloyd começaram a se dirigir para o Palácio Real. Javier pergunta a Lloyd por que seu rosto parecia o de um homem que ia ser executado. Lloyd volta, recupera os sentidos e percebe que tem que tirar vantagem da rainha, pois conhece o futuro. Eles finalmente chegaram ao Palácio Real e estão sendo apresentados à rainha. Lloyd começou a apresentar-se à rainha, mas mais uma vez parecia que a rainha 2 confundiu Javier com Lloyd. A rainha diz a Javier que ele tem um fluxo de mana poderoso e pode ser um sparring digno. Javier diz a ela que ele era apenas um cavaleiro sem nome. Lloyd entende que a rainha não é comum, pois ela era capaz de conhecer os poderes de Javier apenas olhando para ele e agora simples bajulação não vai funcionar com ela. A rainha agradece a ambos por sua bravura, mas ela queria para testar as habilidades de Lloyd e ver o engenheiro milagroso no trabalho sozinha.
A rainha pergunta a Lloyd qual projeto de construção ele acha que é mais urgentemente necessário no Magenta Royal Capital. Lloyd foi capaz de entender a situação e sabia todo o enredo da história. A rainha espera que Lloyd responda para consertar o Palácio Real e se ele não conseguir, responda corretamente, ela não o reconhecerá. Lloyd respondeu à rainha e disse que o projeto mais importante é construir uma nova ponte no Rio Medina. Ele sabia que não era a resposta ela esperava e mesmo assim ela pergunta a ele o motivo disso. Lloyd diz a ela que os outros podem pensar consertar o Palácio Real é o mais urgente agora, pois ele sabia que há muito tempo atrás um mau dragão temperado decolou com a torre do palácio e para evitar que isso acontecesse novamente toda a estrutura do Palácio Real foi em forma de cúpula e, devido ao peso da estrutura está pressionando o chão e seus pilares estão fazendo com que ele desmorone lentamente. No entanto, os reparos só seria necessário em uma data posterior e ele disse à rainha que não era urgente consertar o Castelo Real. A rainha pensava em Lloyd como um homem impotente, pois sabia qual era a resposta dela. Pensando e ainda assim ele deu a ela uma resposta diferente. Lloyd também sabia sobre ela sabendo que ele deu a resposta errada de propósito e a rainha confirmou seu pensamento ao ver o rosto sorridente de Lloyd. Lloyd diz a ela que a ponte atual sobre o rio já foi construída 12 vezes porque é incapaz de suportar o aumento das águas na primavera e cada vez que isso acontece, as pessoas em o reino é incomodado e também uma grande quantia tem que ser gasta na reconstrução da ponte. Lloyd garante à rainha que ele pode construir uma ponte que não desmoronará mesmo se há inundações na primavera ou drift ice. Lloyd estava pensando em construir uma ponte suspensa moderna. A rainha ficou confusa e pediu a Lloyd que lhe contasse mais sobre a ponte. Parecia que Lloyd conseguiu prender a rainha e começa a falar sobre a ponte. A rainha pede para ele parar enquanto ela de repente perdeu o interesse. Lloyd explica o personagem da rainha como no romance ela foi traída pelo aquele que ela amava e perde um de seus braços e se torna mal. Mas essa história durou 3 anos no futuro e agora ela é uma rainha honrada que ouve até os humildes. Que a rainha perguntou a Lloyd se a ponte falhar. Lloyd pediu a ela para decapitá-lo se algo assim acontecesse. Mas em troca, enquanto a ponte permanece, ela tem que garantir o bem-estar de sua família. A rainha finalmente sorri e ordena que Lloyd execute seus planos e ela promete a ele uma compensação razoável e a manutenção da posição de sua família. Lloyd de joelhos desliza ainda mais em direção à rainha e dá o contrato com a rainha. A rainha pergunta se ele não confia nas palavras dela. Lloyd diz a ela que isso o contrato afirmava que, se ele fosse incapaz de construir esta ponte de maneira honesta, ele deveria ser a rainha. Não tem opção a não ser assinar o contrato. Lloyd e Javier deixaram o tribunal com o contrato assinado. Lloyd começa a dançar e se gaba de sua conquista para Javier. Javier foi bastante preocupado porque teria perdido a vida se a rainha pensasse que ele estava sendo desrespeitoso no tribunal. A rainha e o cavaleiro da rainha estavam conversando sobre o milagre engenheiro e a rainha diz ao cavaleiro que Lloyd era adorável. Alguns dias depois Lloyd estava em seu caminho para ver a capital real e Javier pergunta se ele ficará bem sozinho. Lloyd garante que não há necessidade de Javier protegê-lo, pois ele estava na região mais protegida de o reino. Além disso, também foi uma dor enorme andar com ele na capital. Javier conta a ele para dizer a Master Julian que ele estava indo bem e Lloyd sai da sala. Que Lloyd lembra no romance Julian Fronteira, que era seu irmão e estudava na Royal Academy, foi expulso quando o barão perdeu tudo e não conseguiu pagar as mensalidades. Então ele morre vagando por aí noite morta por um ladrão. Mas agora não vai acontecer porque o barão estava tendo dinheiro mais do que suficiente. Lloyd está na frente da Royal Academy animado para ver seu irmão mais novo na Royal Academy. Lloyd confronta Julian e dá a ele o que sua mãe lhe pediu para entregar. Julian suspeitava Lloyd como ele não o chamou pelo nome como costuma fazer. O sistema o alerta, mas ele liga ele o nome e estava prestes a sair da sala e se lembra de sua mãe também pediu para almoçar com ele, então ele chamou Gillian para ir almoçar com ele. Julian estava cético e não estava certeza de quem ele estava encontrando, já que Lloyd mudou completamente de antes no restaurante. Julian e Lloyd estavam completamente desajeitados. Julian pediu ao garçom um conjunto básico, mas Lloyd insistiu para obter algo mais caro. Mas ele ainda estava desconfiado sobre Lloyd. Lloyd encomendar 2 especiais colocou o DS e como o garçom pediu vinho ele recusa e diz que parou de beber. Julian ficou confuso e lembra quando alguém do Palácio Real contou a ele sobre o incidente do cremo e como Lloyd salvou o cremo. Julian não conseguiu acreditar em suas palavras e pensou que Lloyd havia roubado o crédito de Javier do nada. Um colega bate em Julian por trás e pergunta o que ele estava fazendo lá. Julian estava estressado e diz a ele que algo aconteceu e o aluno começa a intimidá-lo. Lloyd observava tudo em silêncio e percebe que todos estavam curtindo a cena ao invés de ajudando o pobre Julian. Aluno zomba de Julian e diz que ele era filho do Visconde Lacona. Lloyd começou a calcular e depois que o cálculo foi concluído ele estava pronto para executar seu plano. Lloyd perguntou ao aluno o que seu pai fazia da vida. O valentão começa a se gabar seu pai.
mas leva um tapa na cara de Lloyd devido ao qual ele voou no ar e caiu no chão. Lloyd apresenta sua nova habilidade Mana B-Tapa que os outros alunos começaram a lutar de volta, mas eles foram esbofeteados um a um por Lloyd. Ele esbofeteou todos, até mesmo os alunos que estavam apenas rindo. O filho do Lacona veio de trás e conseguiu acertá-lo com seu soco de mana, mas ele estava apavorado, pois causou pouco ou nenhum dano a Lloyd. Devido a isso, Lloyd começa a ter uma transformação maligna. Lloyd agarra o valentão e dá uma cabeçada nele repetidamente. Julian estava preocupado, como ele pensou que ele perdeu a cabeça. Ele tenta pedir ajuda ao vice-superintendente, mas ele se foi. Lloyd pegou o valentão e quebrou o rosto dele na parede. Julian não tem opção a não ser parar Lloyd sozinho. Julian agarra Lloyd por trás e pede para ele parar. Lloyd pergunta se ele estava preocupado em ser intimidado ainda mais depois disso e garantiu a ele que se ele estivesse morto, ele não poderia intimidá-lo. Julian ficou chocado ao vê-lo dizendo palavras tão cruéis com um rosto sorridente. Lloyd então mais uma vez começa a espancar o valentão e mostrou a ele o que realmente era o medo da morte que os guardas reais tinham. Agora chegou ao restaurante e mandou Lloyd parar de bater nele. Lloyd se acalma em um instante, o que choca Julian. Ele então apresentou a si mesmo e seu irmão ao reitor e se desculpou por causar tal comoção e disse a eles que estava apenas tentando restaurar a honra da majestade. O reitor então pergunta quem se atreveu a sulhar o nome de sua majestade. Lloyd aponta para o filho da família Lacona que estava abusando de seu irmão mais novo Julian e também aponta que o vice-superintendente, como ele não tem intenção de contê-lo. Lloyd sabia que estes eram filhos de pessoas ricas e nenhum dos homens da equipe não queria entrar nisso. Então eles simplesmente fecharam os olhos ao debullying. O reitor perguntou a Lloyd o que isso tem a ver com sua majestade. Lloyd explica a ele que um insulto a seu irmão é seu insulto e tira seu distintivo de convidado real, que chocou todos. Lloyd espera que o reitor tenha entendido a situação, então ele estava prestes a deixar o local. O reitor tinha a intenção de punir Julian depois que Lloyd saiu, pois o status de convidado real é temporário, mas ele ficou apavorado quando viu o assassino encarar Lloyd enquanto eles caminhavam pelo corredor. Lloyd disse a ele que eles estavam indo para o escritório do administrador. Julian pergunta por que eles estavam indo para lá. Lloyd diz a ele que ia pedir uma licença ausência para ele, que enfureceu Julian e ele perguntou o que ele estava realmente planejando fazer. Lloyd disse a ele que ele iria tirar férias, pois este lugar não seria bom para estudar por alguns dias, e diz a ele que está saindo de férias para descansar a mente e colocar o corpo em forma. No quarto de hóspedes do Royal, Julian estava conversando com Javier. Julian perguntou Javier sobre Lloyd e como ele mudou. Javier diz a ele que Lloyd virou uma nova página e assegurou-lhe que confiasse que Lloyd estava ouvindo a conversa e estava feliz, mas sua felicidade durou pouco quando eles começaram a falar mal dele. Javier diz a Julian que ele tem uma suspeita de que alguém tem o corpo de Lloyd. Lloyd ficou tenso ao ouvi-lo parado atrás da porta. Javier revela que esteve investigando o corpo de Lloyd enquanto ele dormia, mas não o fez encontrar quaisquer pistas que libertem a atenção de Lloyd. Julian estava cético quanto a Lloyd ajudar a obter o barão. Está sem dívidas, mas está muito feliz por sua conquista. Índice de aprovação de Lloyd por Gilly aumentado em mais 2 pontos. Lloyd abre a porta e pergunta a ambos que estavam prontos. Ele explica a eles o processo de fabricação de cabos modernos para pontes suspensas passo a passo. Argila, a base de tudo para fazer uma base de massa de pizza de 3 pés de largura. Em seguida, cubra a massa com todos os tipos de sujeira e pedras para completar a pizza. Passo 3, como a feed band, doure a pizza. Passo 4, expulse e colete a medalha de bangulho. Passo 5, depois que o fio de metal esfriar, junte e enrole 120 fios juntos e tudo estava pronto para mais fabricação do fio. Lloyd entrega a pá para Julian e diz a ele que este é o ponto de partida de todo o projeto e que se ele estragar tudo, todo o projeto chegará ao fim. Não é apenas pela dívida, mas desta vez seu futuro estava em jogo. Julian pergunta por que ele confia nele em um projeto tão importante. Lloyd diz a ele que era importante para alguém inteligente e responsável estar no comando do projeto. Alguém como Julian. Julian estava confuso e perturbado com essas palavras de Lloyd. Lloyd estava indo para o Royal Ferreiro por ajuda, pois seria impossível para ele concluir um projeto tão grande sozinho. Ele estava lá para obter a ajuda do mestre artesão anão real Corgetus. Corgetis recusa sua oferta antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa e diz a ele que não queria ouvir nada dele. Lloyd mostra a ele as plantas da ponte. Corgetus tenta tirá-lo de seu local de trabalho, mas as plantas chamam sua atenção. Lloyd se faz de burro e rola o planta, e quando ele estava saindo, Corgetus pede que ele espere e diz a ele que a rigidez da estrutura conforme a planta deve ser exata ou caso contrário a ponte desabará. Lloyd diz a ele que se algo assim acontecer todos
Vão culpar o Corjudice pois ele não ajudou na construção. A Abobrinha pensa nisso como uma ameaça e fica agitada. Lloyd diz a ele que foi apenas um apelo. Corgo despede a planta e fica surpreso ao ver tal uma bela estrutura e aceita a oferta. O trabalho de construção estava indo bem. Lloyd e Javier estiveram na margem do rio para a construção das torres suspensas, mas eles são interrompidos pelos guardas reais e os tratam como um criminoso do reino por tentar fraudar a própria majestade. O que apavora Lloyd na corte real. Os homens digam à majestade que já existe uma ponte no rio Medina que está de pé há 30 anos e Lloyd está criando trabalho desnecessário para ir atrás dos fundos reais e, portanto, ele peticionou a majestade para punir os fraudadores. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.